Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 585, um podcast do B9 que traz conversas elétricas para mentes fantásticas. Ana Freitas, e aí? Vim hoje pra falar umas verdades aqui, Isso aí. viu, Carlos? Ó, Perfeito. Assim, hoje eu vou falar, quando a gente viu? chama pra falar a verdade. Hoje? Hoje eu vou falar. Muito bem. Olga Mendonça, e aí, Olga, tudo bem? E aí? Tamo aí, né? De novo falando de IA, né? É o nosso ano, né? O ano da IA. É o ano da IA do Brasil? É o ano da IA no Brasil. Isso. E Ale Maron, de volta. Quanto tempo, Ale? Olá, Breakcasters! Muito bem, ó. Nessa última semana, né, por conta de uma atualização do ChatGPT, com certeza você viu a internet ser tomada por uma avalanche de imagens giblificadas, né, memes, selfies, fotos de família, de casamento, até políticos entraram na trend. Vou entrando na trend, né? Não vem coisa boa depois dessa frase, né? Vou entrar na trend. Até políticos entraram na trend. Nada que vem depois disso é bom. Pode ser bom. E tudo com essa estética marcante dos filmes do estúdio Ghibli, que você já conhece bem, se não conhece, deveria. Só que assim, virar um filtro, né, de inteligência artificial, vamos colocar dessa maneira, não é algo que passaria sem polêmicas, justamente para um estúdio conhecido por valorizar o artesanal, o trabalho feito à mão, né? Anos de trabalho. Autoral, numa única cena, isso aí. Autêntico. Faz a mãozinha assim. E isso reacendeu uma série de debates que já estavam no ar e que agora ganharam alguns contornos ainda mais complexos, como, por exemplo, qual que é o limite do humor. Não, brincadeira. Qual é o limite entre a homenagem e a apropriação? Pode agredir o amigo que você discorda ou não? Exatamente, É as pessoas outro estavam a debate. esse ponto, né, se agredindo. O que significa criar com IA? Quando essa criação é feita com base em trabalhos de artistas que nunca autorizaram esse uso, né? Como é que fica? Uma IA violação? está em criar, na Olha, palavra, pronto. entendeu? Ele nunca viu meu Não curso. viu. Chama Exatamente. Cria. Ele Isso. nunca viu. Nunca entrou no site, não sabe nem que existe. Só que a discussão vai muito além da estética, né? Tem uma questão legal, ética, política. A Casa Branca usou o estúdio Ghibli para ilustrar a prisão de imigrantes. Nossa, foi foda. E aí a coisa começa, né, mudar de tom. A tecnologia deixa de ser só uma ferramenta, passa a ser uma linguagem e propaganda para essa galera que não tem nada a ver com o que o estúdio Ghibli sempre defendeu e fez. E isso me levantou uma pergunta aqui que alguns ouvintes, não vou dizer muitos, alguns ouvintes e assistentes já fizeram, já comentaram nos nossos comentários, inclusive de posts do B9 lá no Instagram, que é: o Braincast tá passando pano pra IA? Ponto de interrogação. E a gente vai aproveitar esse episódio para justamente comentar isso. O momento que a gente está vivendo de IA, o impacto na cultura, no trabalho, a diferença entre automatizar tarefas e automatizar sensibilidade, que acho que é isso que fez Olha! né, que deixou a galera... Que sensível a essa. galera ficou dolorida. Quem Isso fez... é uma lagriminha aqui. Mas não, é essa artificial. automatizar tarefa e automatizar a sensibilidade, essa construção aí, esse insight, essa pauta, ela foi feita Não pelo foi ChatGPT, ChatGPT, essa não. parte? Totalmente Isso aqui, minha. ó, É da sua cabeça. Isso é Claro. sensibilidade, isso aqui é vida, isso aqui é Isso. vivência, isso aqui é poesia Só uma- pura. Nem Eu não acho longe que não, não faz de isso, mim. não. Acho que Isso. se passar essa pauta aqui naquele 100% real. Acho que vai pegar um monte de coisa aqui e eu não sei Como não. diria a Ana Freitas, eu confio nos meus prompts. Muito bem. Não, ele pegou, escreveu e passou como é que é? Naquele IA de como é que é? Pra tornar mais real, mais humano. De humanificador. Humanificador é bom pra caramba essa palavra, né, Muito gente? bem. Humanifier. É isso, vamos discutir tudo isso e muito mais, talvez chegar em algumas respostas ou não. Mas antes. Mas antes! Mas antes. Ó, lembrando que o Braincast só existe graças a você que ouve a gente nas plataformas de áudio ou que assiste a gente no YouTube. E se você gosta do que a gente faz, siga @BraincastPod nas redes sociais, deixe o seu like, tá? É importante, falando de IA, de algoritmos, robôs, eles gostam disso, tá? Então é isso que você tem que dar pra eles. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9, faça isso, se inscreva, ative o sininho. Importante pra gente, né? Importante. E se você quiser ir além, gosta muito da gente, você pode fazer parte do nosso programa de assinaturas, que como membro você tem acesso a conteúdos exclusivos, como os Braincasts secretos. Os Braincasts tão secretos que nem ninguém consegue encontrar os Braincasts Não, secretos. semana passada teve, você É verdade. acompanhou. Tá bom. Episódios sem anúncios,
E ainda entrando no nosso grupo no Telegram, a Branquesteria Gourmet, onde a conversa continua. Inclusive, eu perguntei hoje pra galera lá da Branquesteria, e aí, pessoal, a gente tá passando pano pra IA? E qual foi o veredito? Muita discussão, né? Nenhuma resposta. Saiu um monte de frases estranhas. Ele sacou que era um monte de chatbot. Só tinha chatbot no grupo. Sim, foi uma discussão bastante Pô, não prolífica. entrei hoje. Vou entrar agora sim. Vou entrar pra ver. Isso aí. Vou perder um tempinho lá na comunidade. Vamos pra pauta? Ó, queria começar já nessas zonas cinzentas dos direitos autorais, né? Mas eu tenho uma questão que ficou na minha cabeça enquanto eu via todo mundo brigando e se debatendo. Sei lá, Marina Silva publicou um meme giblificado e a galera... Não, você Marina, não pode, Marina! Para isso, não! isso. Não, Marina, não! Respeite Eu a gostava arte. tanto de você! Isso, respeite o artista. Marina Ela teve que Silva. apagar e pedir desculpa. Estou muito É que da decepcionado. Marina me pegava mais pela questão de sustentabilidade, mas é muita Negócio de gastar água pra inocência. cá. Marina, olha quanta água você gastou. Isso. Eu Dava pra- acho que pra mim me pegaria até no caso dela por causa disso, mas eu entendo que a Marina não tá usando só roupas de borracha, né, Isso. tiradas da É, e sei seringueira. lá, não é... Então- tipo, a Marina também usa redes sociais que ficam em servidores que também precisam ser Exatamente. resfriados, Avião, né? E então, avião, não é assim, isso. né? Enfim. Então, eu fiquei pensando o seguinte, a gente tá perdendo um tempo com uma discussão tão longa e belicosa, como foi, só com uma brincadeira que já vai passar e daqui a pouco ninguém lembra mais, ou realmente a gente tá ofendendo todo o legado do Miyazaki e do Estúdio Ghibli como artistas sensíveis? Porque rolou uma trend que antes, né, no ano passado, de gente imitando o estilo da Pixar, né? Você passava lá uma foto sua ou pedia pra criar Não, mas alguma isso é coisa. super antigo, né, Então. Merigo? Isso aqui antes da IA já tinha máquinas que faziam isso, Sim. o app, E isso não enfim. gerou esse debate. Não sei se é porque a empresa da É que eu Disney, bilionária. Eu acho que o Estúdio Ghibli, em especial, acho que representava essa questão do esmero, do esforço. Somente para quem viu o documentário, viu a paixão e como o cara que eles trabalhava fazem, naquilo. E aí, quando resgataram as reações que ele teve, isso de uma IA muito primitiva, Não que era de começava... IA, Não era fake nem news, IA, é era isso aí. fake Não, news, era é. uma ferramenta que ajudava a simular Uma o animação. movimento de animação. É, não era é. nem essas ferramentas de E agora. tudo meio bizarro. Vendo a postura dele de ver o mínimo de automatização, nem tô falando de inteligência, o mínimo de automatização, você vê na reação do cara, e aí começaram a ter as teorias conspiratórias, que eu acho que pode até fazer sentido, da galera chegar e falar assim, cara, qual que é o ápice pra gente de sensibilidade no estilo mangá que a gente possa usar? Mas é isso, se você botar Dragon Ball, faz Simpson, Então. faz Maurício de Souza... Mas foi proposital nesse sentido? Porque tem essa... Não, a gente levantaram não vai a pis- saber se é proposital. Porque o Sam Altman foi lá quando viu que tava dando a polêmica, ele fez o avatar dele no estilo Ghibli e assim como Não, uma maneira de provocar, O falando, que me ofende, Acho que eles de podem certa ter forma... sentido que tava trendendo. Justamente, eu acho que eles aproveitaram a polêmica, mas... Não, e assim, tem coisas que eu entendo porque a galera fica de bode, e eu fico de bode também, que é isso, né, cara? É fácil você pegar um artista, né, oriental, né, ou asiático, quer dizer, você não vai pegar um cara do seu país, porque não faz isso com o Disney? Ele faz, em teoria, se botar Disney antigo, que é o de 100 anos atrás, copia. Agora, assim, os caras não são besta. O Simpson, eu não sei se eles têm algum acordo, mas copia Simpson também. Agora, assim, é fácil você bater no velho de 80 anos que mora longe, sabe? Tipo, eu acho que tem alguma coisa nesse meio. Mas eu não acho que... De verdade, eu não acho que o Sam tá perdendo tempo Eu com acho isso. que a Entendeu? gente- As questões do Sam são muito maiores, muito mais complexas. Agora a gente faz leituras políticas, faz leituras emocionadas sobre isso. Então, assim, eu não acho que essa discussão é inválida, eu acho que ela é super válida. Mas entendo que ofendeu o maluco tiozinho que faz e tá tentando vender a R$10 o desenho. Ah, bom. Tá bom. Ou, Você que tá ou chamando a Miyazaki pessoa, de maluco. ou qualquer Safadeiro. pessoa que tá usando pra fazer, pra trocar imagem, botar foto da família. Eu acho que é uma discussão que, assim, esse foco não é legal. Agora, eu acho que a gente pode abrir pra uma discussão de direitos autorais muito mais profunda. O tipo, abre esse database aí. Sabe? Tipo, tem várias discussões que a gente tinha que ter maior muito pra mais entender, complexas, assim, mais cara, importantes. e assim, eu não entendo uma das coisas que mais me ofende, assim... Irmão, calma aí. Você paga essa bosta do ChatGPT. Você acha muito certo pagar pra usar a ferramenta. Mas pagar pra um artista você acha que você não pode. Então, assim, o jeito que usaram os argumentos, democratização da arte. Pelo amor de Deus. Então, assim, pra mim o pior da discussão é os argumentos pra bater foram muito burros.
E a gente sabe que a discussão é muito mais complexa do que isso. Mas os a gente vai argumentos discutindo. contrários também foram bastante, sei lá, imaturos, eu poderia utilizar esse termo. Eu assim, foi um vi pouco- coisas legais, mas justamente, a maioria das coisas que eu vi que são mais legais e que já não são coisas que a gente discute, gente, é ponto passivo, assim. Por que um bilionário pode desrespeitar direitos autorais e a gente não pode? É isso, eu posso lá converter o sinal do Elon Musk, da porra das anteninhas dele e a gente usar e Não, falar, tem que não, pagar. internet é um direito da sociedade, foda-se. Não, a gente não pode fazer isso. Aí quando o Aaron Schwartz foi lá e achou que ele deveria deixar pra galera ver todos os papers. Cara, o cara sofreu uma pressão, tipo, do governo que no final ele deu no que deu, né? Não sei se a gente pode eu acho falar que isso. precisa dar contexto. Não sei se todo mundo conhece essa história. Tipo, primeiro que ele pegou 20 ou 30 anos de prisão. 35 anos de Ele prisão. era um ativista digital que liberou papers científicos, tipo, De uma plataforma da milhares, edição. né, para uso de qualquer um. E ele foi perseguido, né, e, assim, perseguição jurídica. Pegou 35 anos de prisão. E aí ele encerrou a própria vida na prisão. Era um menino, tipo, muito brilhante, assim, que Sim. participou de todo o início ali da internet, que ela era de ouro. E acho que o Olga trouxe isso, mas basicamente a Meta AI fez a mesma coisa. Usou um monte de paper sem autorização pra treinar Não, a própria só inteligência. paper, né? Assim, mas fez a mesma coisa. Usou um monte de Justamente. paper. Assim, obviamente a inteligência da Meta AI não é treinada só com paper, senão ela seria um brilhante cientista e Justamente. não é o que ela é. Mas aí a da Meta AI fez isso e o Zuck tá lá pagando de gatinho com a correntinha. Isso. Tá ligado, né? Então... Então, por isso que eu falo, a discussão de direitos autorais, assim, ponto passivo é óbvio que isso é uma patifaria, né? Então, assim, eu entendo que talvez o Ghibli foi interessante para impulsionar essa discussão para todo mundo, agora a responsabilidade dos dois lados é se aprofundar, né? Para você ver justamente, calma aí, aonde que os caras estão errando, aonde que a gente vai conseguir fazer isso ser minimamente mais decente, quais são as ferramentas que tentam usar isso de uma forma um pouco menos predatória, já que esse início de todas foi isso mesmo. Eles ignoraram direitos autorais e saíram pegando coisas na internet. Porque o que eu fico pensando, assim, eu trago, voltando pro ponto que é esse Braincast, que é algumas pessoas falando, vocês estão passando pano pra IA, né? Que eu acho que essa discussão levantou uma reação do tipo, não pode nem se falar em IA, não quero nem que passe na minha frente, nem pintado de ouro, isso aí tem que ser eliminado da face da terra, e assim, é um bonde que já passou, né? Acho que é uma discussão que é infrutífera, a gente não vai conseguir simplesmente bloquear a tecnologia e ninguém usa. Então, essa é uma reação que me chama atenção, e a outra, eu levanto de novo essa palavra da brincadeira, porque... Cara, pra onde vai? Tudo bem, eu posso lá mandar uma foto minha, faça no estilo do Estúdio Ghibli, mas o que eu posso fazer com isso? Eu vou ganhar dinheiro? Eu vou criar um filme novo do Estúdio Ghibli? Tem valor? Não tem valor, né? No fim é só me parece uma coisa tão passageira, no sentido de, todo mundo brincou, faz o seu estilo lá, amanhã é outra coisa. É por isso que eu acho que é mais o Eu simbólico. não vou produzir um filme novo do Ghibli e ganhar dinheiro com ele. Eu acho que, enfim, as pessoas são doidas, elas até podem, mas eu acho que é mais o simbólico mesmo, assim. Sim. E eu acho que a gente não pode perder isso, né? Porque todo o discurso, mesmo dos gringos a favor da tecnologia, até essa sensação que a gente tem de tipo, não, perdemos, não podemos fazer nada. Não, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Agora, eu não sei se a gente só tentar vencer os bilionários agora nesse ponto. Eu tô querendo chegar só pra dizer assim, eu não gosto desse discurso que a gente não pode mudar nada. A gente pode mudar o que a gente quiser. Agora assim, a tecnologia... Não, a gente vê um monte de coisa da tecnologia que tá indo pro lado errado. Isso. Antes eu não estaria aqui, estaria alguém me vendendo. E a gente chegou um momento que falou assim, então, sociedade, não pode... Pessoas negras não podem ser escravizadas. Então, assim, eu acho que isso é meio... Assim, contra-evolucionário, assim... É o uso que a gente vai fazer, É contra a né? nossa evolução enquanto ser humano, entendeu? Sim. Então acho que a gente botar a tecnologia nesse Deus Supremo que não pode ser mudado é errado. Agora, eu entendo, dentro da materialidade, você fala, esses bilionários mandam em tudo. Agora a gente tá no meio de um governo americano mandado por Big Techs. A gente tem que ser muito mais esperto. Porque realmente a gente não vai zerar o que já andou. Vai ser muito difícil. Agora, se a gente acreditar que a gente não consegue mudar nada, então, porra, desistimos, então. Só espera mais a hora. Esquece. Mas eu acho que temos um problema real que é assim... O nível de concentração de poder
nas mãos desses caras é sem precedentes. Tipo, a gente sempre teve os trilionários de cada fase econômica da humanidade, né? A gente sempre teve pessoas muito, muito ricas. A gente teve os Rockefellers, os super industriais e não sei o que lá e tal. Mas o nível de concentração de poder, não vou nem falar de dinheiro, né? De poder que esses caras têm é sem precedentes. Então, assim, tava até falando isso no outro dia, uma discussão, até estava escrevendo sobre isso, que é assim, relatório de tendências. Não, Tech Trends, não sei o que lá, M-Web, não sei o que lá. Aí eu peguei desse ano e falei assim, deixa eu olhar as tendências de 3 anos atrás e bater com as de hoje pra ver o que ela tava dizendo 3 anos atrás. Eu não lembro mais. Todo ano tem essa porra, né? E assim, tipo, por exemplo, Web 3.0 é isso, aquilo, não sei o que, vai ser incrível, tal. Legal, bacana. Só que assim, a tendência não é só dizer que o negócio tá em alta. A tendência é assim, a quem isso vai incomodar, quais vão ser as questões que vão aparecer. Então assim, tipo, vocês realmente acham que os 4 maiores trilhardários do mundo querem uma web 3, por exemplo? Uma web mais aberta, mais descentralizada, não sei o que lá? Não, então assim, essa briga não vai ser simples assim. Não é só uma trend. É algo pelo qual você vai ter que lutar. Entendeu? Tipo assim, eu quero uma web descentralizada, só que assim, tem muita gente querer uma web... Enfim, não é nem a questão, mas meu ponto é, existe sempre um conflito de forças que a gente precisa começar a entender o que está acontecendo. Por isso que eu acho que a gente não pode fugir da discussão. Ela é complexa mesmo, assim. E aí que eu volto sempre para essa questão da materialidade, assim. Cara, as pessoas já estão usando ChatGPT. Né? Então aí vira uma discussão de virtuosismo que fica numa discussão meio maluca, assim. Você fala, gente, eu acho legal, por exemplo, volto a dizer, eu acho legal que estamos discutindo agora com mais gente. Só que ao mesmo tempo a gente se irrita porque você fala, cara, vamos pro básico da discussão. Não, porque muita gente tipo, usando... Mas assim, entrou mais gente nova discutindo. Essa questão do direito autoral, né? Nem sabia que eu tava ferindo um direito autoral, né? Uma coisa, parecia uma brincadeira inocente, só reproduzir. Não, mas a pessoa sabia, né, amigo? Cara, a Marina Silva sabia. Não, mas todo mundo que brincou a tiazinha com... Todo mundo que pegou um CD pirata sabia. Agora, sim, a gente faz um monte de coisa errada que a gente sabe. Qual a contradição Acho que várias pessoas que usam não sabem, cara. Acho que muita gente sabe, mas também muita gente não faz ideia de como funciona de fato. Cara, mas assim... Vamos parar no princípio básico, assim. Todo mundo que é um pouco mais velho, vai. Não sabe nem que viu uma banquinha que vendia DVD pirata. Eu acho que as pessoas não têm essa dimensão de que, tipo, propriedade intelectual... Não, vou dizer mais. Não, eu acho que as pessoas não têm essa dimensão, tipo assim... Você tem o grupo de pessoas que sabe, mas não se preocupa, que é 99%. É isso que eu acho. Só que você também tem um grupo grande de pessoas que não faz ideia que isso é infringir propriedade intelectual. E eu nem acho que aqui é o caso, porque... A real é que a gente vai... Se a gente for por esse caminho, a gente vai entrar numa discussão muito... Tipo, é infrutífera e ela não é de AI. Tudo bem que a AI, ela acelera, escala isso. Mas tá aí, todo mundo printando coisa do Google, fazendo post. Tipo, hoje mesmo eu tenho um desses vendedores de curso de AI. Tipo, tem uma cacetada, né? E eu nunca... É difícil eu comprar mas teve um que me chamou a atenção. Porque os resultados... Ele tava vendendo um curso pra fazer posts automatizados. Os posts que ele tava mostrando ali eram bons. Eu falei, eu quero ver se esse cara faz uma coisa diferente, como eu faria esse processo. E ele é designer, então, por isso os posts estavam bonitos, mas o conteúdo era bom também, não era só estético. Entrei, comprei o curso dele lá, tava vendo hoje. E aí, quando foi minha surpresa, eu descobri que ele consegue fazer bons conteúdos porque ele pega vídeos excelentes do YouTube, transcreve e dá um repurpose com o ChatGPT, mas ele não dá crédito. E ele até fala assim na aula, vou falar a verdade pra vocês, eu nem leio o que tá pronto aqui, só pego a transcrição, jogo, já criei o prompt, que ele já criou a gente, já transforma no formato, aí ele fez um plugin no Figma, já vai ficar lindo, aprofundado, fica massa. Eu não tenho coragem de fazer isso. Não tenho, eu não faço isso. E eu não faço isso porque eu acho que isso é um desrespeito com o trabalho da pessoa que fez aquele vídeo incrível no YouTube e que apurou.
Não, e você teve uma Então, ética jornalística, né? Eu acho que existe um jeito de fazer isso que seria, dar o crédito pro cara do vídeo. Falar, Claro. esse post foi inspirado no vídeo do canal tal, que é um canal muito massa, que vocês deveriam seguir e tal. Mas mesmo assim, Citar quando a gente fonte. tá fazendo um bagulho assim, transcrever e jogar e só fazer um repurpose, eu acho complicado. Então, mas eu vai buscaria depender- algumas fontes diferentes, pelo menos. O ponto é, tá todo mundo na internet copiando os outros faz 15 anos. Isso. Isso é uma coisa. Outra coisa. O Estúdio Ghibli, eu acho que tem muito mais a ver com o que você falou, que é o que o Estúdio Ghibli representa simbolicamente versus essa replicação infinita que a Apple permite sem a aura banalização, tá ligado? cultural. Porque a gente sabe muito bem que, não começou a ser possível fazer filtro do Estúdio Ghibli semana passada. Dá pra fazer antes um monte de aplicativo, dá pra fazer filtro da porra toda, que aí, sai do chat GPT e é Uma o coisa chat que é GPT. só escrever uma linha. Acessível pra todo mundo, prompt fácil, linguagem natural e os caralho. Mas pra mim, assim, não entra na minha cabeça essa aversão absoluta, esse lance das pessoas, eu não quero nem ver isso na minha frente. Tá Porque, rolando isso. mano, é a mesma coisa, é aquela pira do... eu acho que é o uso crítico. É isso que você tava falando. Pra mim, assim, eu acho que mesmo que for know your enemy, mesmo que você já conheça seu inimigo, você tem que saber. É uso crítico, mano. Você vai, É isso. você vai reclamar, você vai falar que você não quer nem pintar de ouro, então você vai pegar seu celular, você vai jogar no lixo, tá ligado? Você vai comprar um burner phone. Desculpa, velho, assim, você não tem como. Você precisa conhecer as tecnologias que você usa. A galera foi chamada de ludista, né? É isso, lê os termos de uso, procura a tecnologia que tem o código aberto, que tem transparência nos dados de treinamento, mas principalmente, as pessoas não estão falando sobre o mais importante, que é o que, Carlos Merigo? Regulação, bicho. A gente sempre chega nessa porra. Mas você citou um ponto que já era a minha próxima pergunta, que vai depender da ética de cada um. Não tem que Não, depender, então, tem que ter lei. não dá pra Não, tem que ter depender, lei. Por isso tem que porque ter é isso. regulação. Todo mundo aceita algum Gente, tipo olha de só. contradição, entendeu? Olha só, é assim, as pessoas não pararam de trabalhar 26 horas por dia na Revolução Industrial. Por causa porque da ética. As causa da pessoas ética. pararam de traficar pessoas pretas, As pessoas brigam, de vender pessoas aí pretas você que eram vai... éticas, tá Não. ligado? Um dia Então. você cria uma legislação que faz com que as coisas... Um dia não, né? Ao longo de anos e anos e anos, você vai conquistando terreno aos poucos, porque a briga de pessoas que têm muito capital, muito dinheiro, muito poder de maior ou menor grau político, econômico e tal, contra pessoas É que têm verdade. que se juntar aos milhares. E eles pra fazer podem isso. fazer e que isso, tem né? visões, né? Eles- Uma pessoa pode chegar e falar assim, não, pra mim essa tecnologia é pro lixo. Eu quero explodir ela. É uma Uhum. visão. A minha visão não é essa visão. A minha visão é essa tecnologia, ela pode ter vários impactos legais pra sociedade. Mas se a gente ficar parado e não fizer nada pra regular e criar legislação pra ela, e vou repetir o negócio que falei em off aqui, talvez seja o meu cancelamento, já vou antecipar, que é que eu acho que propriedade intelectual talvez seja um dos menores problemas entre os problemas que a IA pode causar, a propriedade intelectual. A gente tem outros problemas muito maiores pra resolver com regulação. Não é só propriedade intelectual. Que bom que a propriedade intelectual tem a possibilidade de puxar esse tema. Mas não tá puxando, porque as pessoas só estão falando assim, pare de gerar, mas ninguém tá falando sobre... Como? É que eu acho que aí, Ana, pega naquele papo que a gente tá falando, né? De compreensão de propriedade intelectual. Eu acho que é o jeito que as pessoas se conectaram mais rápido, principalmente quem trabalha com ilustração, né? E design até acho que mais ou menos, porque eu nem acho que tá bom pra fazer design ainda. Mas design de verdade. Pô, não, design de verdade, não. Desculpa, não, Mas- tá mas longe. o- mas assim, O consegue cardápio enganar. do restaurante, do bar. Sim, a thumb do YouTube também. Não, é o que eu Porra, falo, tá. Mas design de verdade mas não. você entende? Pra mim, essa é a minha maior preocupação com o uso das IAs, assim. Eu já acho que a média, assim, a percepção das pessoas, num geral, estética, já baixou. As pessoas já estão aceitando uma mão torta. Ah, sim. Sabe? Tinha umas coisas que você fala assim, Sim. cara, antes a gente não aceitava isso. Isso. Agora as pessoas já estavam aceitando Aquelas mão caras torta. geradas por IA. Elas já estão achando que aquela textura de não pele é boa. Isso, Então, isso. assim, pra mim, isso é muito mais preocupante. Discutindo já no nível semiótico. Agora, voltando, eu acho só que talvez esse caso ficou muito claro de falar assim, como foi o caso dos dubladores. Uma categoria está perdendo trabalho pra isso.
E aí eu fico muito mais preocupado com a galera de entrada. Porque você fala assim, cara, realmente, quantos escritórios de advocacia já não perderam gente? Não só de escritório, bota dizer, nem é escritório, mas empresas que demitiram gente, porque falou assim, agora eu já tenho uma IA que consegue achar falhas no contrato mais rápido. Isso. Então, assim, é isso que eu não entendo a gente estar discutindo, não discutindo no foco certo, porque você fala assim, cara, tem como frear esse tipo de tecnologia agora? Tem, mas como que a gente vai fazer isso? Mas, cara, como que vai pra produtividade, pra mim, isso aí não tem... E aí, a gente não tem como combater, aí a gente vai cara. pra uma discussão mais complexa. Produtividade pra quê? Pra quem? Mas a aí, gente bicho, a gente quer viver nesse mundo? Não E quer, aí? mas eu gente... entendo seu ponto. Eu entendo super seu Cara, ponto. por É isso exemplo, que eu falo, mas é por Mas, isso que eu tipo, falo assim... eu acho que, tipo, a rigor é isso. A gente quer. Aí a gente senta aqui e discute. Amanhã eu vou pra minha casa, acordo de manhã, eu tenho uma caralhada de coisa pra entregar. Não, O que eu vou fazer? É isso que eu Isso. falo, né? Você também, todos nós. Tem a questão do materialismo, tem uma discussão, mas eu bicho. acho que assim, a gente tá num momento que, por isso que eu acho que essa discussão é muito diferente de outras discussões que a gente teve na história, assim. De verdade, a gente vai ser a geração que tá encarando uma coisa muito nova, porque a escala é muito gigantesca. Não, isso não existe nada Agora parecido, eu entendo cara. que se a gente não buscar informação, a gente fica com medo de umas coisas que, na verdade, não são tão assim, que tem como burlar. Volto a dizer, o Stable Diffusion é muito interessante o jeito. Calma aí, dá pra fazer com um database aberto, sabendo o que eles botaram lá. Por que não pode usar um blockchain, um super blockchain pra rastrear essas imagens? Por que não pode pagar as pessoas? isso que eu- Entendeu? a tecnologia Eu adoraria, tá aí. eu Isso. adoraria que Não, essa pronta. merda fizesse estilo Oga e me desse centavinhos e eu não Não, e já trabalhasse funciona mais. assim. Ia ser Agora show. sim, aí Ó, pode ter cara, muita é isso. produtividade, não rouba meu Eu quero trabalho. citar- É Agora isso. sim, a gente só consegue discutir isso se realmente a gente entender como funciona. Por isso que a gente tá muito junto nesse ponto, né, Ana? Se você não entender como funciona, você não consegue nem desmontar. Exato. Você nem faz engenharia E eu acho reversa. que... Eu quero só citar um exemplo pra gente mostrar como tem jeito. O YouTube. Cara, o YouTube quando começou, ele falou, ferrou. Agora Exato, todo mundo sabe qualquer total. coisa lá, agora foi pro cacete. E eles encontraram um jeito, cara. Você sabe qualquer coisa lá que eles identificam. Não, isso aqui é de alguém, o dinheirinho vai pra eles, que você falou. O próprio ChatGPT já tá fazendo isso. Eu quis fazer um meme com adolescência, né, que vai ser transmitido nas escolas, e eu queria botar a imagem do frame da série dentro daquelas TV antiga que levavam pra escola. Pedi pra ele fazer isso, ele disse que não, porque era um negócio da Netflix. Falei, pô, então tem como controlar, né? Acho que isso é um ponto. Sabe o que ele não fez hoje pra mim? Ah. Eu mandei uma foto minha e pedi pra ele simular. Depois saí do treino, tava empolgado com a minha performance. Falei, simula que, tipo, 4% a menos de taxa de gordura. E Muito bom. 10% a menos de taxa de gordura. Eu queria ver duas fases. Claro. Ele falou, não posso fazer isso. Porque, tipo, acho que tem um lance das políticas que estão com relação à disforia. Disforia corporal. Então ele falou, não posso. Posso fazer uma ilustra. Isso, ele Tipo, sugere mais Mas é muito lúdica. fácil burlar. É isso que é Então, foda. médio, Mas aí não é pra nesse qualquer um, caso, né? Não é pra qualquer um. Isso, Tipo, tudo é exatamente. fácil burlar. Tem jailbreak pra tudo. Não, É. mas assim... Eu Você só- tem saída pra tudo, mas você E eu não realmente vai consegui ter que... burlar. Então, se você descobrir como é que burlar essa específica, você me fala. Porque essa eu não consegui. Tá, eu vou Mas tentar. assim, eu acho que tem um lance da materialidade da discussão, que é o que você tá falando, e da discussão macro. Tipo, a gente sempre vai voltar... É o que eu tô falando aqui. Tipo, todo braincast que a gente discute sobre qualquer coisa de tecnologia, eu acabo chegando em regulação. A gente precisa regular. Essas tecnologias precisam ser reguladas. Precisam ser leis que ditam como essas tecnologias funcionam, como essas tecnologias não abusam de direitos de propriedade intelectual de um monte de gente, como essas tecnologias não permitem que crimes sejam cometidos dentro dela e tudo mais. E aí, você falou assim, mas a gente quer produtividade, aí, tipo, é a mesma coisa daquela brisa da discussão, tipo, o problema é sempre o capitalismo. Tipo, sim, mas se a gente for pra esse lugar, ele é improdutivo. É, a gente vai ter que fazer a revolução. Calma, e tal, e não é improdutivo. Eu acho que assim... É improdutivo. A gente passar aqui Eu a só discussão acho inteira assim, falando assim, só o problema é o vai- capitalismo. A gente sabe que lógico. Só vai brigar contra uma coisa quem tá muito incomodado. E eu acho que esse é um problema maior, entendeu? O que eu sinto só é que na maioria das discussões, não só essa, enfim, todas que a gente cai nesse final, assim, o problema é o capitalismo, ninguém tá feliz com o capitalismo. Só 3 bilionários que estão felizes com o capitalismo de verdade. Porque assim, quando você discute, as pessoas vão chegar e falar, é foda, mas é isso, eu preciso pôr aí minha materialidade da vida e te empurra. Como Mas assim... Eu sempre digo que eu quero ir pro Japão amanhã, mas
Eu não posso. Eu não tenho direito de ir e vir pro Japão se eu não tenho dinheiro de pagar as... Não, mas se te incomodasse muito e fosse sua vida, e se fosse atrapalhar a sua materialidade, você ia lutar. Mas assim, o que eu ia Você ia dizer... brigar, agora sim. Claro, E eu acho que esse é o problema, O que eu ia entendeu? dizer é que a gente tem que ir pra materialidade da discussão que você trouxe, que é tipo, tá, mas pera, o que a gente precisa fazer pra que então essas pessoas que têm a propriedade intelectual sejam devidamente remuneradas pra essas plataformas? Olha, isso gente, é possível? assim- É possível, tecnologicamente. Então, mas é por isso que eu te falo. É por discussão isso que eu tem falo que que ter esse lugar, realmente né? a discussão foi meio ruim, porque a gente não conseguiu fazer essa comoção Exato. de brigar por isso. E as pessoas que estavam defendendo, que pra mim é mais escroto ainda, você fala assim, gente, vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo? Eu nem vi gente Sabe, defendendo, tipo, assim. Defendendo Mas- o quê? Não. defendendo o uso do bagulho. É que assim, na minha timeline Não, só aí- vai ter gente atacando. Mas, Olga, tem uma parada que você falou que eu acho que, assim, fundamental. Você falou assim, é democratização da arte. Eu discordo que é democratização da arte. Não, faz nenhum sentido. Absurdo. Não, mas mas esse nenhum foi, sentido. esse foi o argumento mais usado. Não é uma democratização da arte de jeito nenhum. Mas ela é uma ferramenta que democratiza a capacidade de operar criatividade de um jeito Isso que você aí. não conseguiria antes. É o que eu queria pra dizer. mais gente. Obrigado. Aí a gente vai discutir muito mais profundamente, assim. É que eu- que eu- criatividade eu acho que é? que Agora, eu assim, acho que isso é que uma- tal- que isso tal é você uma dar- venda. que tal você dar É curso só pra todo argumento de mundo? venda. Que tal se todo mundo tivesse tempo pra fazer qualquer curso de arte livremente? Legal. Isso, Seria legal. isso pra mim é muito mais estimular a criatividade. Mas, você escrever um Olga, prompt. É verdade, por mas exemplo, até Você aí... escrever um prompt, Olga, tipo, por banal. exemplo, eu quero editar uma foto. Cara, isso, sei lá, não envolve uma criatividade, mas eu quero tirar alguém de uma foto. Aí faz isso pra mim. Você é contra isso? Acho que eu tenho que contratar Não, um gente, eu editor não pra sou- fazer. Eu não sou contra nada. Eu só acho uma besteira botar a criatividade. Nada, Olga. Você não é Usar- contra nada? Não. Caramba, meu. Que loucura. Voltei pra internet. É isso. Esse é o tipo de discussão da Isso, internet. mas é A como tá. internet vem atrás de mim. Nesse momento tá assim. Então lá no Blue Sky a Não, galera tá desse o que eu jeito. tô falando, só que eu acho só que banalizou. Justamente, pra mim é papo de publicitário ruim, isso, assim. Não, porque Cara, isso eu não a acho criatividade de venda. tá em tudo. Boa. E Não, de esse formas é muito só mais um profundas. argumento Você de trouxe um venda. ponto muito bom. Eu vi gente brigando por conta de peça de publicidade, cara. Como assim? Dane-se. Assim, não pode usar IA porque vai acabar com a criatividade. Cara, pra fazer banner, pra fazer propaganda, e olha que eu sou publicitário, né? Adoro, acho que a criatividade publicitária pode ser arte. Mas, assim... Meu, isso não é uma discussão. Acho que uma coisa é você imitar um estilo do Estúdio Ghibli ou qualquer artista, mas pra fazer mandar a IA fazer um banner pra você, fazer um flyer, fazer um folder. Meu, que valor que tem no fim das contas, né? Não, assim- Eu sei que vai tirar emprego de muita gente, esse que eu acho que é o isso. ponto principal. Mas eu não vejo essa discussão da arte aí, eu acho que Não, assim, meu único ponto só de discordância da Ana, nesse caso, só acho que assim, democratizar a criatividade. Qualquer coisa pode democratizar a criatividade. Eu não preciso escrever um prompt, eu não tô sendo mega criativo, e isso não é a única forma. Olga, eu Mas acho eu que não tem uma posso parada usar que você não o- tá tendo em vista, tipo... E aí, vou colocar num lugar. É o seguinte, ó. Eu sou uma pessoa que, apesar de eu vir de uma profissão criativa, porque é de texto, eu sou uma pessoa completamente não visual. sim. Tá? Então, tipo, tenha isso em mente, tá? Pra traduzir visualmente qualquer coisa que eu quisesse, Você não vai usar o Photoshop, por eu exemplo. não consigo, eu não tenho ferramentas, recursos pra fazer isso. Tipo, eu não tenho a formação pra isso, eu não tenho o Domínio recurso técnico, técnico o de domínio uma- técnico pra fazer isso. Eu não tenho. Não precisava, Ana. Você desenhava quando você era criança, todo mundo desenhava. bom, mas você é, fazia tá, colagem. beleza. É isso que eu tô falando. Não, mas- Você tá me falando o resultado final. É que Você não você tá é falando de muito bom criatividade. nisso. Você tá falando assim, gerar um produto que você acha lindo. Isso é outra coisa. Não, Agora a não tô criatividade, falando assim, de um produto se que eu você acho- desenhar Olga, pera, com deixa eu seu terminar de traço, falar. você consegue. Eu não tô falando de um produto que eu acho lindo, eu tô falando de aterrissar coisas que estão na minha cabeça. Pra propósitos diversos. Não, a pessoa pode pôr uma ideia, pode fazer um protótipo do que ela quiser, com IA. E pronto, pode é isso aprender que eu a tô técnica dizendo e que eu fazer. acho isso muito Não, legal. meu único ponto de discordância não é o único jeito de exercer criatividade. Isso Mas aqui eu não não tá falei isso. democratizando. Você falou, democratizou a criatividade. Eu não acho que Não. democratizou a É, criatividade. Eu acho que o que prova isso é que é Não, uma eu não ferramenta falei isso, bicho. sexy demais. Assim, Tá tipo, o quê? é uma ferramenta muito sexy. Ah. Entendeu? E Sim, a lógico. prova da discussão acalorada de vocês é o quanto essa ferramenta é sexy. Porque acho que um dos pontos importantes, assim, eu posso filosoficamente falar tudo que eu acho de errado, absurdo e tal, não sei o que lá. Mas é um tesão você chegar pra um chat e falar assim:
Cria uma Filho, cria capa uma, pra uma mim. imagem assim assado, cria uma foto assim assado, escreve um texto assim assado. Que não é, muito arte, né? tentador. Que não é... Eu quero muito criar uma tentador. thumb do YouTube. É um pro meu puta vídeo tesão. no YouTube. Não é uma arte, mas vai resolver um problema, E né? é uma Visual. coisa assim, e essa tentação é parte é tipo assim, simbolicamente até assim, é muito poderosa, assim, tipo, e às vezes eu fico me questionando, assim, tipo, quando eu começo a ceder e falar assim, não, mas tudo bem, que eu concordo com ela em grande parte, assim, tipo, e acho que com vocês em algum nível, assim, não, peraí, vamos dar um jeito, vamos criar umas regrinhas aqui, vamos regulamentar, que eu acho que é o melhor nível possível e tal. Vamos regulamentar, vamos não sei o quê. Porque eu quero usar essa... Entendeu? Porque lá no fundinho, ela é tão sexy. Eu quero usar, Eu lógico. quero usar esse negócio. Eu acho que é uma Entendeu? coisa que, assim, as Isso pessoas... é que é assustador. É um nível de controle diferente, tá ligado? Não, Agora, eu super entendo a fascinação. Agora, É isso, eu- mesmo pra mim é fascinante. Tem técnicas que eu não domino, eu acho incrível. Eu só acho que é outra experiência muito diferente é, de claro. você criar alguma coisa. E aí, quando eu penso em criar e criatividade, eu falo, gente, calma. Agora, se você tá dentro de um projeto que você sabe onde você quer chegar, se você propôs algumas coisas, óbvio que tem uso criativo Eu da não vou IA. criar nada Agora, autoral assim, com a IA, né? não, Não há você nada- pode. Não, acho Você que pode criar cria. coisas autorais, Mas eu entendi óbvio o que você tá sim. dizendo, é Entendeu? Eu só acho que a gente tem que desassociar Tipo, é uma pra gente ter essa ferramenta- discussão exato. real do que a gente Tipo, tá tem um lance falando. de propósito. Tipo, é uma ferramenta. Tipo, é uma ferramenta que permite que a gente faça coisas com técnicas que a gente não domina e a gente consegue operar ela e Você pôr em prototipar prática. qualquer coisa, Pô, é do isso. caralho, incrível, isso é muito foda. Ao mesmo tempo, eu acho que o que você tá dizendo e que faz todo sentido é tipo, criatividade tá em tudo. E eu falo, tipo, isso é uma parada que eu acredito. Criatividade tá em tudo. Tipo, às vezes quando eu vou dar formação de IA e a galera fala, mas o seu curso é pra criatividade, né? Justamente. Eu não sou criativo. E eu não sou criativo. Ou eu sou uma pessoa que trabalha em administrativo. Eu falei, bicho, você senta à frente do computador, você começa a escrever um e-mail, tipo, tem um nível. Tipo, pra tudo que a gente faz, tem Cara, nível se a de pessoa criatividade. criou Você uma fala alguma solução co- pra economizar qual- café da qualquer máquina do coisa, escritório É dela, porque a gente Exato. cria essas criativa. iconografias de que a Exato. criatividade tá na arte. Exato. Não, é isso, assim, Exato. pra E mim... não tá na resolução de É resolução de problemas. problemas. Meu maior bode é esse, assim, a gente tem que desassociar essa coisa de escrever um prompt a ser criativo. Eu acho que Mas eu não. acho que pode ser também. Óbvio, se você realmente é criativo em Também tudo. pode ser. Agora, eles não são donos da Eu criatividade. acho que uma coisa que gera Entendeu? muito esse Tipo, Nem Não, fudendo. que gera muito esse nosso debate aqui é esse conceito do apocalipse semântico, né? De que começa a perder o significado e vai esvaziando, e eu não sei aonde a gente vai chegar e qual que é o valor que isso vai ter. Não sei onde a gente vai chegar. Eu não sei, assim, isso que você falou, pode ser criativo. Porque pra mim, solucionar um problema do tipo, eu preciso de um thumb pra um vídeo, eu preciso editar uma foto, que eu precisaria dominar anos de um curso de Photoshop, agora não mais, eu só passo um prompt. Isso é uma coisa que não tem valor, né, assim, a não ser, obviamente, teria que contratar uma pessoa para fazer um fotógrafo, sim, né, claro. esse Não, emprego. entendi onde Não tem Esse- valor artístico, sei lá. Isso, tipo, mas o valor digamos. artístico do negócio, tipo, eu criei o negócio em A, por mais que seja super criativo, eu pensei em cada detalhe, mas isso tem algum, né, que significado que isso tem? Ah, mas aí... Não, de mas depende muito do oportunidade, contexto, A gente né? fica obcecado, a gente tá muito obcecado com criatividade pura e simples, assim, trazendo de volta coisa que a gente já falou um pouco aqui, assim, é muito mais complexo do que isso. Porque, vamos lá, tipo assim, primeiro que eu acho assim, a cada rodada geracional que a gente tá vendo, não é nem de uma geração é 20 anos, é meia geração, a gente vai entrando num ciclo cada vez mais assustador, tipo assim, a gente viveu um ciclo em que parece que eu tô voltando para 2008, 2009, quando alguém falava assim, nas redes sociais vão criar bolhas, que vão fazer as pessoas, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá. E aí a primeira coisa que a gente chamava essas pessoas era o quê? Ah, ludita! Você não quer, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá, blá. Para terror geral, essas pessoas, Deu ruim. em maior ou menor grau, estavam em grande parte, quase que eu derrubei água aqui. Ia ser muito Estão em louco. grande parte certo, entendeu? Tipo assim, é isso aí. A gente olha a merda que a gente fez e tal. Então, assim, é muito difícil. Mas, cara, desculpa te interromper, elas estavam certas.
Mas eu acho que não pelas razões que elas argumentavam. Exatamente. Elas previram que ia ser uma bosta, mas ninguém acertou, só o Morozov, talvez. Não, teve mais gente que acertou. Mas mas há 20 A anos. questão é que voltamos para aquele mesmo ponto. As pessoas que estavam com o diagnóstico mais correto, elas não tinham organização política necessária, não tinham dinheiro para frear e não tiveram os argumentos sexy para chegar em todo mundo e convencer todo mundo. Eu vi a mesma coisa com a comunidade maker, né? Tinha uma época que assim, vamos fazer impressoras, produzir impressoras 3D, um com o outro, a própria máquina faz impressora, blá 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 blá. Ela se... A próxima máquina faz uma máquina, que faz uma máquina, que faz uma máquina. E assim Cadê vai. as máquinas, Olga? Mas, Olga, você citou um ponto que eu não queria deixar passar. Eu tenho um ponto também. Quer dizer que você tá sendo o nosso... Mas tô gostando. Não, tô acho achando que é bom. ótimo, tô achando excelente. A gente sabe que a discussão é muito mais complexa. Isso, E a gente sabe que a gente combinou isso antes, porque o pessoal tava falando, passa pano pra AI, passa pano pra AI. Isso, então aí a gente falou, falou assim, você vai ser... Olga, você vai ser o cara mas- que vai... Peraí, deixa eu falar. Fala pra eles a verdade, Olga. A gente combinou que o Olga não ia mais passar pano, eu ia ser a pessoa que antagoniza o Olga e o Ale ia ficar aqui ali. Mais ou menos, isso. Fazendo, né, E eu só uma jogando ponderação. lenha na Eu vou fogueira. ter que usar o maior meme da internet. Quem me conhece sabe. Que é o seguinte, você é contra... Bate bola, você é contra... Eu queria tentar chegar... Você é contra. Você é Parece contra. querendo botar a pessoa Isso. num cantinho, né? Não, mas... Gente, não É que pode você esquecer Você é do- contra a criatividade, Olga? Isso. Eu entendi do que você Você disse. citou um só ponto pra- que pra mim, Tô no assim... programa do Caíto. Que né? eu acho que é... Exatamente. Tô pegando outro programa. Não, porque minha Caíto no mãe, processo a gente, minha Caíto, mãe por mandou um favor. recadinho aqui, pessoal. Você é contra a IA na produtividade? Porque você falou de um jeito... Porque pra mim isso Ele é uma conta coisa... a produtividade. Você é contra a Então, produtividade? agora Assim, ó, chegou nesse eu acho ponto. que o lance de criar, eu acho que é o lance muito mais subjetivo de expressão, de estilo, que a gente... Isso vai gerar um debate que a gente vai ficar aqui a madrugada toda. Mas o de produtividade, cara... Desculpa, gente, você pegar um documento de 1000 páginas e pedir pro ChatGPT te dar os principais pontos, é mágico. Eu fui fazer o ranking o ano passado dos Braincasts mais ouvidos, que eu ia lá um por um, fazia, Eu peguei aqui, ó, lê toda essa planilha pra mim, organiza... Cara, magicamente Mas o você negócio entende, veio, aí você tá sabe? usando como ferramenta. Isso. E é isso, era uma automatização que outro software ia fazer dentro de um software e a gente nem ia perceber. Isso eu acho uma besteira, por isso que eu acho que a gente tem que Por conhecer... exemplo, área médica também é uma coisa que tá revolucionando. Agora, eu só acho que tem duas palavras que eu acho que são importantes a gente entender, porque eu acho que nessas discussões a gente sempre vai para uns lugares que era um pouco do Estúdio Ghibli que me incomodava, assim. Que a gente teve essa discussão num dos podcasts lá atrás que a gente discutiu IA, e eu lembro que você tinha me falado, Olga, ela não pensa. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, realmente, ela não pensa. E você falou assim, não, mas talvez pense. Eu até falei, não, porque mas não tava errado, não. Era o que tava falando no livro, assim. Quando chegar... O livro que eu li, ele falava. Não, porque realmente, porra, a gente sabe que não é o momento, não é agora, mas assim, algum dia as máquinas vão pensar. Agora, não é agora exatamente. Talvez não com essa tecnologia. Não com LLC, por isso que eu entendi. Não Entendi com que é o seu LLM, ponto, assim. Cara, isso aqui é só Isso não pensa. reconhecimento de padrão. E aí Exato. que eu acho que as pessoas não entendem. A cognição humana versus reconhecimento de padrão são muito diferentes. Agora, eu acho que o problema é esse, assim, a gente fica achando... Eu acho que tem uma parte das pessoas que vem mais do meu lado, que fala assim, cara... Essa bosta aí é reconhecimento de padrão. Mas pra muitas coisas, realmente, não é arte, não é nada. Não precisa ter criatividade. Não precisa ter uma história humana aqui. É isso, organizar a merda em lista, botar na ordem certa, achar os padrões. Ufa, que legal que tem, tá tudo certo. Acho triste... Aí voltamos pro Cris Dias, citando bullshit jobs. Acho triste que a gente fez uma sociedade que tem vários trabalhos que são bullshit jobs, que são trabalhos que são... e que, infelizmente, você bota essas máquinas e aí a chega pra gente e fala assim, olha que triste. A gente tem várias funções que são bullshit jobs. E essas pessoas vão ter que procurar outros lugares, porque aquele trabalho era só reconhecimento de padrão. Sim. Por isso que eu vou te dizer, assim, a gente já que tá brigando por renda universal, a gente já tá brigando por outras coisas, porque a gente vai perceber que realmente esse papo de produtividade vai deixar muita gente de fora. Agora, voltando, na materialidade, no dia a dia, graças a Deus que eu não preciso ficar olhando a lista de 1000 coisas e o negócio consegue procurar. É isso que eu falo, assim, eu não sou radical nesse ponto. Só que eu acho que a gente realmente tinha que estar discutindo coisas muito mais sofisticadas. E eu acho que a gente não vai discutir, porque a gente tá na mão de um bando de aceleracionista muito louco, que eles estão querendo ir pra Marte com os
15 filhos deles. Eles não estão Sim. preocupados com a gente. E é isso que eu acho meio bobo, porque a gente perde tempo numa discussão que, assim, é pobre brigando com pobre. E aí Bicho. tem o pobre que defende bilionário. Falar, gente, pelo amor de Deus, Eu a gente acho. tá enfrentando uma coisa muito mais complexa, que talvez a gente nem esteja vivo, né? Mas, enfim. Eu acho que tem algumas coisas que você falou, tipo... Puta, eu acho que... tudo que a gente faz, tipo, assim, mundo é padrão. E aí, na medida que essa tecnologia avança muito, ela é capaz de, tipo... Porque quando a gente fala assim, puta, é reconhecimento de padrão, então vai fazer esses bullshit job aí. Tipo, de ver lista. Isso parece mais simples. Mas aí a gente começa a ir pra umas coisas que são muito mais sofisticadas, que é reconhecimento de padrão em coisas que a gente não vê o padrão. Porque é demais pra gente. Isso. Tipo, Saúde é uma coisa... saúde é um exemplo, né? Tipo, você analisar, você tem um banco de dados bizarro de exames de Chegar em de diagnósticos mama, que o humano e não chega chegaria. e chega em diagnóstico, tal, tipo... Que é porque o mundo é padrão, né? Porque o mundo é matemática, O padrão. bagulho de né? direito também que você falou é uma coisa que tem rolado. Não Exato. por acaso, E aí o tem um LegalTech foi uma das primeiras aplicações Isso. intensivas de... E aí, Concluído. tipo, eu acho que assim, primeiro, a gente... Pra mim, acho que essa discussão toda, ela vai pra um lugar muito maluco, que é... O que a IA vai fazer com a gente como sociedade, eu acho, é substituir as nossas funções que são mais instrumentais. Tudo que é instrumental, tudo que a gente aprende que é, tipo, técnico, instrumental, a IA vai ser capaz de fazer bem. Tipo, programação é uma coisa que você não vai precisar saber pensa mais, cara. tudo que é técnico, tudo que é instrumental, tudo. Tudo que é tipo, eu preciso me especializar para fazer. Isso. Tudo. Qualquer conhecimento. Nossa, o que eu sofri fazendo curso de Photoshop, livro, E pra aí, aprender a... Isso vai acontecer com todo Editar mundo. uma foto. Os designers são a primeira fronteira. Os dubladores são só a primeira fronteira. Tipo, it's coming for all of us. Tá ligado? Vai vir pra todo mundo. Eu ainda questiono isso. Vai vir, bicho. Quando tiver o primeiro político, o primeiro CEO, eu falo, realmente chegou. Eu acho que não vai chegar nesses caras. Entendeu? Não vai. Eles teriam que ser o primeiro. Um CEO teria que ser o primeiro a ser substituído. Mas a real é que o Se CEO... você fosse pensar, um CEO, ele teria que ser o primeiro. Ele tem que analisar um monte de dados e tomar a melhor decisão. Com base Sim. em números. Faz Sim. sentido. Por que o CEO não é o Sim. primeiro a ser substituído? Porque ele é CEO. E quando ele vai ser? Nunca. Ele é Então, o que não manda. sei. Mas aí você vai ter que pensar o seguinte... Quando os seus stakeholders, porque tem o CEO e você tem os acionistas. A hora que os acionistas olharem e falarem assim, o CEO é meio caro, Tô pagando não tá muito eficiente. e Eu não me acho que o CEO obedece. roda. Tipo, o lance é, designer é a primeira fronteira. A gente vai, todo conhecimento instrumental vai ser substituído, eventualmente. Todo. Tipo- Eu não concordo com o ponto do todo. É isso que eu tô te falando. Eu Não, não mas concordo acho com o que- ponto do mas todo. acho que a discussão- Não vai ser por todos, entendeu? Agora É acho que a discussão- O Maron vai fazer o... Isso que a gente tinha combinado. meio Vai texto, lá, mano. Faz o meio de campo. Nesse Meio ponto de campo, eu concordo, meio de muito, concordo muito com o Olga. Então vai lá com ele, então. Mas eu acho que... É porque Coitado, a gente transformou na maior ser de direita do planeta. Você não No é. quê? Não, tô falando, agora a gente. Mas a eu não tô gente achando isso. polarizou tanto que já virou tipo. Essa é a minha próxima pergunta, aliás. Ela Fala tá aí, Maron, no desculpa. eu barco. esqueci que eu ia falar, não. Que a minha, você falou disso, que uma das discussões que a gente viu progressista não pode usar IA, né? Porque é uma visão que virou mais no mundo polarizado que a gente vive. não, é besteira, isso virou mais um campo de batalha, né? Que é esquerda versus direita dentro da IA. Porque você tem, sei lá, a direita defende que você tem a liberdade total, individual, você pode fazer o que você quiser, tá tudo liberado. E a esquerda não pode usar uma ferramenta controlada por esses grupos que tá pegando seus dados, né, acabando com a sua privacidade, que tá usando coisas de outros, regurgitando conteúdo, né, de outras pessoas. O que vocês pensam disso? Posso usar? Se sentir? Eu acho mais um ponto besta. Acho que a gente tem que usar até pra conseguir desmontar isso, criar as nossas. Criar o né? DeepSeek? Cara, eu amo, né? Não vamos falar de China. Não vamos falar de China. Mas eu acho uma besteira. Acho que a gente tem que usar para justamente entender como funciona e desmontar isso. Eu acho que aí você tem que conhecer até para entender o que são os pontos fracos. E entender que a discussão é muito complexa, porque é realmente assim. O que eu acho mais complicado só nisso é que
existem ferramentas, existe gente que está estudando isso e esses grupos, esse tipo de cyberativismo não chega na discussão, né? Acaba sendo uma coisa muito fechada. E foi o que a gente viu com a cultura maker, foi o que a gente viu com o começo da internet. Vira uma coisa de uma certa supremacia moral da esquerda, que nós somos os entendidos, nós sabemos, nós temos... E a gente não consegue ser tão sexy quanto essa maluquice que o outro campo fala. As associações que ele fala, por isso que eu volto, assim, eu tô discutindo muito o simbólico, porque eu acho que o simbólico é o que faz pegar todo mundo. Depois a gente tem que descer e aprofundar. Então, me peguei em pontos muito bobinhos, tipo, criatividade prompt. O estúdio Gimli, nossa, é o mais humano. Porque assim, eu sei, esses símbolos são os que fazem a gente querer entrar na discussão. Sim. Mas tem que chegar uma hora que, assim, tem que ter adultos na mesa. Tipo, eu não vou bater no meu amiguinho porque ele me mostrou um negócio que ele fez que é mó legal. Puta imagem foda. Eu não vou. E talvez, assim, eu nem vou ganhar esse cara se eu ficar, tipo, brigando com ele. Sabe, tipo assim, foda-se, irmão, a vida é curta, você não vai viver nem até os 80. Só afastou um monte de gente. É que a gente, a gente tende a não exercer ceticismo. De novo, a cada rodada desse jogo, a gente tende a não exercer ceticismo da maneira correta. Gente aqui? A gente, seres humanos. Tá. Nós como sociedade. Porque aqui eu ia dizer Isso é uma crítica a nós? Eu ia dizer o contrário. A cada rodada, a gente recebe uma venda de uma ideia que, assim, pode notar, gente, você vai vender um apartamento, o cara entra no apartamento falando, não, o encanamento tá uma merda ali, isso aqui não funciona, se você abrir a torneira vai cair água suja. Não, todo mundo fala, olha, essa ferramenta vai democratizar a criatividade, essa ferramenta vai aumentar a Recebida, produtividade. viu? Enfim, são os argumentos, porque são os argumentos, gente. Essa ferramenta vai fazer com que você possa usar o filtro do não sei o que lá. Os tecno-otimistas, essa ferramenta né? vai isso e vai aquilo, não sei o que lá. Assim, tipo, a cada rodada, as pessoas tendem a engolir os bons argumentos, porque assim é verdade. É mais fácil fazer com isso, não é? E ignorar os problemas que vêm a partir dali. E aí quando vem a rodada, quando o tsunami chega, a maior parte da vez é tarde demais, gente. Tipo assim, a sociedade, a democracia já tá em crise sendo derrubada. Não sou tão pessimista assim. As pessoas estão assim. ficando sem emprego. Quer dizer, eu sou pessimista sim, mas o caso que a gente já passou em outras ferramentas, outras redes, outras plataformas, mostra que é possível. O negócio do Estúdio Ghibli. Não sei o que, todo mundo fazendo, não deve fazer errado. Os caras já foram lá e cortaram a torneirinha, sabe? Não dá mais, você tem que usar termos mais, né? Faz um anime, né? Não é mais copia criativa. Mas é isso que me irrita um pouco, né, Mirigo? Porque assim, no final, é isso. Eu até... Tem uma galera que é mais conspiratória do que eu. Não sabia. Pessoal. Não, e tem gente que é muito mais conspiratória que eu. Falar, acho que isso foi uma cortina de fumaça. E é verdade, de certa forma, né? Porque a gente ficou discutindo essa questão do Estúdio Ghibli, mas assim, a gente podia estar pedindo coisas muito mais sérias. E que eles não vão conseguir fazer isso rápido. E isso pra todas, assim. Como cara, data center que agredisse menos, que usasse energia renovável, por exemplo. Mas hoje em dia é impossível, tem que usar grid de energia elétrica mesmo. Mas esse lance da eletricidade também é um exagero dos detratores da tecnologia, porque é uma água que é reutilizada. Tem uma inconsistência nesse... Isso, é verdade, Yoga. Usa, mas depois você pega o dado. Basicamente, tipo, gasta... Assim, a gente tá dizendo que não gasta, que não se... A informação que tem é que, tipo, nossa, gasta 6 garrafas. Não, mas não tô falando disso, mas, gente, não é limpo. Não é completamente limpo. Se você colocar a placa solar, ia falar... Mas a gente vai ter que sair da internet. Vamos ter que lidar com a bateria. Mas a gente vai ter que ser... É isso, a gente vai ter que sair da internet. Não, gente, o que eu tô te falando é assim, a gente poderia pressionar pra pedir isso, entendeu? Pra começar. Sim. Tipo, a China tá tentando fazer, não tá conseguindo também, porque é difícil, é complexo. Mas eles têm um plano. Agora, assim, essa discussão deve ser a última do Sam. A última. Imagina, não a tem última decisão. Se é que ele tá pensando nisso, foda-se. Porque a galera que critica, por exemplo, o carro elétrico, também usa o mesmo argumento pra falar, não, tá vendo, essas baterias, elas são... Também é poluente, vai acabar com muito, então vamos continuar aqui usando... diesel. É que eu acho que o maior dano da rede social não é o garoto que fizeram um vídeo dele na praia de baleia, entendeu? O maior dano da rede social é mais em cima. Pegou um meme antigo. Caralho. Ninguém acha vintage. que esse é o maior dano da rede social, cara. Nem sei. Mas na época que aconteceu, ele achou que... na época é o maior dano da verdade. rede social Acabou com a vida do Nissin. é ajudar a destruir a democracia. Enfim, tipo assim,
que não é perfeita, que era uma merda. Em um monte de lugar do mundo é uma merda. Democracia pra quem? Estamos matando gente todo dia, em tudo quanto é hora. Mas assim, tipo, essa merda que a gente fez já era melhor do que coisas anteriores. A gente também tá, tipo assim, deixando isso ser destruído. A gente não tá conseguindo vencer essa briga. Então, assim, tipo, aí a gente vai se preocupar com uma coisa menor, a gente tá se preocupando, assim, cara, pra mim o efeito bom, criatividade e tal, beleza, direitos das pessoas, é emprego, gente, as pessoas vão perder emprego numa escala. Eu não tô entendendo por que isso, assim, é isso que eu tô dizendo quando eu falo que o conhecimento instrumental vai ser substituído. Eu só usei outro termo, por que isso... Bem. Mas... Não, mas é que eu tô faz dizendo... sentido isso? Tipo, é isso, o conhecimento instrumental vai ser substituído, porque as pessoas vão perder emprego, não é? Então, mas a gente concorda, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Agora a gente tinha que pensar num tipo de sociedade que suportasse isso. Fora a bomba atômica que um computador desse pode fazer, porque a gente... Assim, é destruir numa escala nunca vista, né? Porque não dá nem tempo das pessoas se reprogramarem. Porque minha próxima ponto era isso já aconteceu antes, mas... A gente teve um gostinho disso na pandemia. A gente teve um gostinho disso na pandemia, né? Do capitalismo não conseguindo suprir tudo e todo mundo falando, fudeu, a gente não consegue trabalhar. A gente sabe o impacto que todo mundo teve com isso, entendeu? E assim, as empresas seguraram durante um tempo. Elas segurariam quanto tempo? Quanto tempo que durou a doação? Quanto tempo você foi altruísta com essas coisas? Como é que eu só fazer com bilhões de pessoas? Agora a gente tinha que pensar, e eu acho que é essa a discussão, assim, essas pessoas que detêm o poder, elas não estão se preocupando com isso. Outra coisa, gente, e aí tipo a assim... gente, enquanto sociedade civil, parece que também não está preocupado com isso no nível que deveria estar. Então, assim, como que a gente faz? Porque realmente é isso aí. A gente está matando toda essa parte dessa valorização da técnica por um futuro novo que parece muito interessante, a valorização da técnica, mas ao mesmo tempo é muito difícil porque a gente não, assim, a gente desde as cavernas a gente faz isso. É a valorização da democratização da criatividade, a valorização da produtividade, só que assim, de novo, é muito sexy, é muito sedutor. Tipo, se eu pegar você e colocar um programa que faz diagnóstico, mesmo que ele peça pra você revisar, quando a gente for olhar, você já não tá mais revisando porra nenhuma. Entendeu? Tipo assim, se você não tiver regulação, regras muito claras que obriguem, por exemplo... Que um ser humano faça que o ser humano faça, o que o computador... Não, e até essa questão do ser humano é mais complexa que a gente ia discutir naquele outro Braincast, né? Que a gente pegou aquele caso da Amazon. Essa é a bomba a gente sabe que tem muito ser negócio. humano por trás de muita coisa disso, que precisa ir lá, refinar o dado, blá, blá, blá. Tem humanos por trás, né? Ruptura, né? Como chama? Justamente. É a loja da Amazon. É a loja da Amazon, a gente discutiu Índia. esse case, entendeu? A gente sabe que tem muito, mas esses são os piores salários do mundo. São as piores condições. Não, mas a gente não tá falando do Human in the Loop nesse sentido. Não, sim, eu tô tentando aprofundar um pouco o pensamento dele, falando, ainda é mais complexo, né? Porque assim, eu sei que eu tive essa discussão com um amigo e ele falou, não, mas assim, achando que eu era muito ingênuo de sabe? Tipo assim, não, mas muita coisa. Porque é um outro ramo da discussão, né? Muita gente fala, Olga, não tem nada de inteligência. Precisa muito de humanos nisso. Sempre vai ter um humano por trás. Também acho que também, né? Eu acho complexo, na verdade. Não, mas é complexo mesmo. Romântico. Quem entende muito de programação sabe que muita coisa que a gente discute, tipo assim, gente, isso aqui não é mágico, isso aqui já vem sendo feito, isso daqui eu entendo que tem esse tipo de argumento, mas eu acho que a gente tá nesse momento, que assim, já esses trabalhos de micro refinamento de dado, nem isso vai precisar, não vai precisar, Então, gente, a gente vai desempregar a ruptura inteira. O que tá acontecendo, exato, é tipo, na verdade assim, precisar, o que é precisar, tá ligado? Pra maximizar os lucros dos stakeholders, Justamente. não vai precisar. Não, pra eles já tinha que morrer tudo Vai antes. precisar se a gente tiver regulação que garanta premissas éticas. Que aí a pessoa vai ser obrigada. Porque algum humano vai ter que responder pelas decisões que estão sendo tomadas no processo. Quem é que é o Tipo, responsável? é isso que você tá falando, exatamente. Tipo, precisar não vai. Essas máquinas vão engolir todos os workflows operacionais, vão ser capazes de fazê-los do começo ao fim. Porém, isso vai cagar tudo. Alguém tem que assinar no final pra se responsabilizar Isso se vai der merda. Você precisa ter humanos nesse loop em várias etapas pra tomar as decisões. E isso só vai acontecer com uma discussão aprofundada sobre os impactos dessa tecnologia em outros mercados, como ela vai se inserir no workflow de produtividade e com regulação. Muito bem. Tipo, e o lance da renda universal. Renda universal. Então, essa Quem discussão diria não tá sendo feita.
criar uma fotinho do meu Tá sendo gato. feito assim, Yoga. Aqui, no Braincast. Criar uma fotinho do meu gato como um Totoro ia causar toda essa. Eu fiz essa um comoção, super. né? Eu fiz um super. Um pôster de um filme. É As Aventuras de Carminha. Aí tem eu e a Carminha correndo assim, ó. Muito massa ficou, Olga. Ficou puto. Ficou massa, ficou muito Você tem massa. que remunerar um artista pra fazer isso pra você. Eu não mandei pra vocês Tô e eu também zoando, não tô zoando. postei nas redes sociais. Sabe por Isso. quê? Porque eu sou muito esperta. Não, você ia ser cancelada na hora. Gente, e assim, obviamente, Fez no sigilo. trabalhando com isso, eu vi isso antes, um pouco antes, né, das pessoas. Fiz e falei, massa, mandei no meu grupo de amigas, falei, gente, elas, cara, que legal. Minha mãe, E mandei, acabou, morreu. É isso, no fim, eu Acabou. ainda acho que tem um pouco disso, mas o ponto que a gente. Acho que esse programa dá um pouco o tom de que Sim, o sim. Braincast tá passando pano pra IA. Como todas as coisas que a gente já cobriu aqui durante, sei lá, 20 anos que tem B9, 15 anos que tem Braincast, cara, a gente não é os tecno-otimistas que falam, não, isso aí tem que usar IA pra tudo. vai ser ótimo. Vai ser ótimo, Tipo, e tem um acabou. podcast que um amigo mandou, um amigo que é até meio pessimista. Aí ele mandou um episódio com o CEO, ele falou assim, esse cara aqui é um cara muito brilhante e tal, e eu não conheço ninguém que é brilhante, que eu admiro e que é otimista com relação a esse processo de AI desregulado, tá ligado? Não existe. Não tem. Aí ele falou, não, olha esse cara aqui e tal, ele é otimista. Aí eu fui ouvir e eu não sabia quem era o cara. Aí depois eu vi que era o CEO do LinkedIn. Aí eu falei, óbvio que ele é otimista. Ele não vai ficar... Ele é dono... Tipo, ou ele tá mentindo pra ele, Ele é ou dono ele tá mentindo pra gente. do Link Disney, onde todo tipo, mundo é otimista. um dos dois, tá ligado? Não interessa, ele não vai ser pessimista, porque ele tem que gerar valor para os stakeholders. Mas assim, tipo... E eu acho que ele até... Agora eu vou ser muito empático. Bota aí, só a bebeta do Mamilos. Talvez Empático. esse cara, pra ele ter uma falsa sensação de poder, ele até pode ser, né? Porque Total. ele tem decisões que ele Total. pode deixar a IA menos Ele acha que escrota ele está dentro salvo. do Ele acha que LinkedIn. ele está Exato, salvo. ele E aí ele pesquisa acha, coisas, ele justamente, investe em então eu entendo esse startups. cara, assim... Acabou o momento Mamilos. Então, morra, bilionários. Mas eu acho que esse cara pode ter tido esse momento, porque ele tem poder na mão, mas é isso que a gente tá discutindo, e a assim, gente- quando chegar a vez dele. A gente não é nem Entendeu? essa galera... Eu acho que a galera criativa tá com esse rancor todo, porque assim, cara, nossa vez chegou muito rápido. Isso. Exato, Os dubladores, é isso que eu tô então eles falam, Isso. entendeu? Então, tipo, tradutores. Então, assim, cara, Não, tradutor- duvido. Se a gente botasse uma mesa de Não, tradutor tradutor- aqui, essa Vamos conversa falar seria então. essa. Eu acho que no próximo episódio eu tenho dicas, tá? Pra você que tem de repente 16, tá escolhendo sua profissão, ou você que é pai e tal, filhos. Vamos falar. Cozinheiro, Vira marceneiro. Marceneiro, Não, tudo que é a mão, de cabeleireiro, verdade, essas coisas vai precisar tá? ainda. Essas coisas são profissões que. Do futuro. Do futuro, você vê, a gente voltou E psicólogo. pra fazer... Todo mundo com a cabeça cagada. Não, pô, tô usando o chat GPT? Não, tô usando o chat GPT pra isso. Precisando É de verdade, psicólogo. é verdade. Mas assim, acho que isso, pra gente por qual é a boa, a gente nunca é e nunca foi essas pessoas deslumbradas com nada, com tecnologia nenhuma. Pelo contrário, né? Acho que a gente vai mais pro... Veja bem, vamos ver. Né? Eu não consigo disfarçar. Isso, a gente é mais pro lado da desilusão, do pé no chão, do que pro deslumbrado com qualquer coisa. Só que ao mesmo tempo, o que a gente tá vendo nesse momento, e que a gente tem falado aqui há vários Braincasts, que não dá pra você tampar o sol com a Não, peneira tem e que falar, discutir, cara, não, gente, isso aí pelo amor de vamos Deus. ignorar que vai passar. É. Não vai, cara, não vai. Quando você já tá ignorando, vai bater na sua porta a qualquer momento. Não, e eu acho que assim, se essa merda virar, é bom que você saiba mexer, sabe? Tipo, Isso, completamente. Sabe? Se realmente a gente perder mesmo, que é o que tá aparecendo, é isso, cara. Tipo, Eu acho que podcaster é uma profissão do futuro. Porque por mais que a IA imite a nossa voz, esse lance que rolou aqui, a Eu IA acho não que faz. Ah, não, com prompt bem feito. Esses quatro com prompt chatbots. bem feito. Com prompt bem feito. Esse debate faz, aqui, faz. a Acho IA que não... até faz, mas assim, vai demorar mais um pouquinho. Vai Vai, demorar um pouquinho mais. Pra ela imprimir a Talvez eu já não emoção. esteja É. mais aqui, aí tudo bem. Aí tá Pra liberado. ela imprimir emoção, pra ela conseguir replicar, tipo, isso que a gente fez, que esquentou, depois Isso, segurou isso. a onda, Não, outro mas, ó, abaixou, eu aí juro falou, que não, eu vou eu terminar, porque concordo. eu posso esticar as conversas durante horas. Eu também. Eu acho que o problema maior é isso. O problema é que eu acredito que num futuro, se a gente não fizer o que a gente está fazendo aqui, de aprofundar as discussões, por causa dessa coisa de você não usar a cognição humana para criar produtos e sim padrões, vai empobrecendo. Porque as pessoas que realmente, a única coisa de humanidade e todos os saltos que a gente teve foi de gente que dominava a técnica, ou seja, reconhecia padrões, teve uma base ética e Tem essa pessoa medo. quebrou um padrão. Agora, assim, o que a gente está vendo agora...
E aí, imagina, um monte de podcast, tudo massificado, sem essa quebra de padrão, sem essa quebra de expectativa, sem um olho no olho, sem uma gracinha no meio. Cara, assim, o nosso nível de qualidade mesmo, assim, de percepção do que é bom vai piorar. E é que eu acho que é o mais triste. Por isso que eu vi amigos meus que desenham falando, essa bosta nem parece Estúdio Ghibli. Eu pensando, porra, eu já tava achando que tava bom. Aí um amigo começou a me mandar umas coisas, eu falei, realmente essa bosta nem parece tem Estúdio todo o lance Ghibli. de a Então, assim, gente- cara, o negócio já me ganhou. Depois que eu tive que olhar as imagens mesmo e falar, tá ruim. Porque ele não faz sombra assim. Ele não faz não sei E o que tem assim. todo o lance de atrofia o cérebro, né? Eu acho Conforme bem a complexo. gente vai Eu acho que era uma discussão que a gente tinha que fazer até com o neurocientista perder mesmo. a Eu acho que é mais capacidade de complexo. Tem algumas coisas já, Não, tem- tipo, tem- nesse sentido. Tipo, tem tem uma. coisa assim que- Já tem estudo nesse sentido. Não, tipo, do iPad, já que tiraram das escolas e começaram a perceber que realmente estava atrapalhando. do GPT Digital- mesmo. Tipo, uma galera de vício em GPT. Não, assim, pessoas que usam muito e quando tem que ficar sem, ficam mal. E uma certa. Não é pra chamar de atrofiar, mas tipo uma muleta, assim, né? Tipo, puta, eu tô fazendo meu trabalho tudo com IA. E quando não tem IA, eu não sei mais como é que eu faço o meu trabalho. E aí tem uma outra parada que eu discuti até no Mamilos, com as meninas, no Mamilos Sim, sobre o foi Deep bem legal esse Seek. episódio Foi com o massa. Pedro. Que é o lance de tipo, tá, beleza, a gente passou 20, 15, 20, 30 anos trabalhando na lógica tradicional, a gente aprendeu o nosso conhecimento técnico, aí a gente aprendeu raciocínio lógico e reflexões, e a gente aprendeu a tomar decisões de maneira complexa, tipo, a ter crivo pra tomar essas decisões, tipo, a gente aprendeu um monte de coisa porque a gente precisou percorrer esse caminho. Aí você vai botar uma geração nova que não vai ter essa formação porque já vai vir fazendo tudo com IA. Tipo, a gente percorreu o caminho pra aprender Não, essas ela coisas. nem vai entrar no mercado de trabalho, porque a IA não vai precisar de gente nova. Não, Graças isso, a Deus, eu mas não assim, preciso lidar com Gen Z. Exato, mas Vai ser supondo o isso. quê? Tipo, como é que você constrói a capacidade de raciocínio crítico? Gente, vai Não. todo mundo ter que virar influencer, é isso. E É a a- única saída. Não, e a autoestima, Ana? E a autoestima dessas pessoas? Ah, tá lá embaixo, né, de todo E a mundo. autoestima dessas pessoas ele nem forma, coitado. Tanta gente que você reconhece no cartaz. A gente já fez podcast sobre O quê? isso, né? Você nasceu crachá. Eu Isso, fico isso. pensando, falo, cara, imagina. A pessoa não vai poder nem falar Não que um dia vai. ela foi um abrilhano, como a gente foi. Porque Nem foda-se. vai poder falar que trabalhou Porque tá tudo no GPT, tipo, Não, seu- nem conseguiu um trabalho. Tipo, cara, vai ser um choque vai real, ser maluco. assim. Então é isso. Com essa nota Com essa nota. A gente, como a gente sempre Gente, termina, né? Fica Mas- tranquilo, vai Não, todo mas mundo agora ter que ser falando influencer. sério, Fica eu acho que é tranquilo. uma coisa importante de terminar numa nota não Não, apocalíptica. Por Desculpa, favor, Ana. é Não, sério. é boa, é boa. Salva, Ana, salva. A gente tem uma chance, tipo, Tem, real tem. de fazer isso direito. E eu super concordo quando você traz, tipo, é isso. Eu estaria sendo vendido ainda se todo mundo achasse que não tem jeito. Pode ser que não seja a nossa geração, pode ser que a gente bata a cabeça. Mas, tipo, a real é que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, se apropriar da ferramenta pra entender como ela funciona e como usa ela, tipo, e pra conseguir entender a gravidade do que tá acontecendo, tá ligado? Porque, tipo, é isso. Eu só entendi a gravidade do que tá acontecendo quando eu mergulhei nesse ferramenta e falei, tipo, entendi o impacto disso aqui. E entender a gravidade pra pressionar pra que a sociedade, no Brasil, mas no mundo, a gente consiga, de fato, fazer leis que protejam os trabalhadores. Hoje foi break nos apps. É. De novo, entendeu? Exato. É isso, tem que Tipo, ter isso, a tem gente que ir pra rua. a gente precisa, como sociedade, pressionar para o desenvolvimento de leis que permitam a inovação e o desenvolvimento dessas tecnologias que podem fazer coisas muito massas, muito interessantes, mas que protejam os trabalhadores. Que protejam... tipo, a gente já tá sucateando o trabalhador de tantas maneiras, tá ligado? Tipo, parece até, mas esse bagulho vai acelerar de um jeito que a gente nunca viu. Gente, não é Pra proteger... todo mundo, pra não é- todos nós. Isso, esse que é o meu ponto, assim. É que, quando a gente fala, às vezes, proteja os trabalhadores, parece que a gente tá falando Não, eu de tô uma... falando de mim, mano. Tô falando da Nós gente. Tô somos falando de todo proteger mundo. A gente, proteja a A gente. gente. Proteja Até a gente. você, CEO. Até você, Até o CEO, CEO. mano. Você tá achando que você tá livre? Você vai ver só. Eu acho pra É que ele tem caralho. ações. É que vai ser por último em você. Ele tem ações de outros lugares. Vai Uma ser hora por chega. último, mas uma hora chega, porque uma o hora CEO é chega. CEO. O CEO ele pode ter ação, mas o CEO ele é um CLT, mano. Não, ele também. não vai entrar na nave pra Marte do Elon Musk. Ele não vai entrar. Ele é diferente, o CEO é diferente do, Tá achando que vai, né? Eles Ele estão tá achando que do vai, mas não acionista. Pode ser que o CEO tenha ações, mas assim, É isso. ele tem um emprego, que é muito diferente da pessoa que ganha dinheiro de renda, que não tem emprego. Então, assim. Meu sonho. Quando eu falo para os trabalhadores, eu tô falando da gente mesmo. De todos nós. Tipo, essa é a maior urgência nossa, assim. Tipo, eu falo isso já há um bom tempo. Não é de agora. Tipo, faz mais de
Quanto Mais de tempo ano. mais você acha que vai? Só pra eu pensar Eu acho que aqui. vai demorar mais do que a gente acha que vai. Eu porque também o mundo acho. é mais complexo. Ah, beleza. Mas, tipo. Já passei a da minha- metade da vida. Eu tava conversando com meu pai disso faz uns 8 meses, porque, tipo, falei, pai, preciso te contar o que tá acontecendo. Meu pai era jornalista, tem uma compreensão muito boa do ecossistema de informação e tal. E eu falei, pai, preciso te contar. Isso, assim, já GPT, preciso te mostrar, você não tá ligado? Aí meu pai catou ler um livro lá, que eu não sei, um bom livro, e aí ele me ligou e falou assim, mano, fudeu, e agora? Tipo, ele entendeu tudo, assim. Jornalista, aliás, né? Não, uma agora que ele é já guia tá acabando turístico, há né? anos. Agora ele é guia turístico. Aí. E aí, rapidamente, ele já escalou, entendendo que a profissão dele como guia turístico Isso. já ia ter uma... Aí ele já escalou o negócio dele pra vender curso... Não, tô brincando. Influenciador digital. Não, Como o não. Maron quis dizer, Mas ele influenciador mudou os digital. produtos. Agora ele não é só faz guia, tipo, sob demanda. Ele também, tipo, entrega consultoria pra uma pessoa que não tem dinheiro pra contratar o guia quando vai. Tipo, tem um livro, tipo, com... Inclusive, se estiver indo pro Panamá, eu recomendo muito, meu pai. Muito bem. Então é isso. Vamos com a boa? Vamos. Qual é a boa? Eu não pensei no meu qual é a boa. Ó, eu vou começar então. Tá, eu vou pegar indicar um. o filme que vai sair, já tá no ar no momento que esse programa foi publicado, que é o filme Oeste Outra Vez, dirigido pelo Érico Rassi, que ele faz basicamente um estudo profundo da masculinidade brasileira, né? De uma forma, na sua forma mais violenta e ressentida, que é uma história onde tem dois caras brigando por uma mulher. Inclusive, a única mulher que tá em cena, aparece em cena logo no começo, ela aparece de costas indo embora. Depois é só homem brigando lá no interior do Goiás. Nossa, que vibe legal. Exatamente. É meio deprê, assim, naquele cenário. É quase um cenário mitológico de ficção científica, naqueles bares onde os caras ficam bebendo pingo o dia inteiro e jogando Tá. bilhar. Nossa. Então é esse lugar que eles vivem, tudo muito abandonado, sujo, porque não tem nenhuma mulher presente, então esses caras estão largados na vida. E vai mostrar como que é um ambiente em que as mulheres são tratadas apenas como uma ideia, um conceito, né? E elas não estão presentes. Então, é bem melancólico, mas, cara, tecnicamente é um primor, assim, de filme. Tem esses... Gostei, Carlos, dessa indicação. E tem esse... Achei bem feminista, massa. Isso. Você acha que pra uma mulher é uma coisa deprê de assistir? Puta, deprê pra todo mundo, assim, mas... Não querendo separar homens e mulheres, mas Isso, se a eu mulher é quero, mais, a mulher sofre mais, tem que falar que sim, Carlos, você não tá sentindo isso. Não, a frase é assim, não, eu não sei porque eu não tenho lugar de fala. A gente tá cercado de... Não, eu tô brincando, de gatilhos. mas bem legal isso. Oeste Outra Vez, que é esse faroeste sertanejo aí, a brasileira, ele foi vencedor do Festival de Gramado, eu acho que o grande vencedor, estreou agora. Tem algumas salas aqui em São Paulo, achei poucas até, pelo sentido de que é ali? Olha lá, Um extra. Extra! É distribuído pela O2 Play. Olha só! Tá vendo? Não foi combinado, hein, gente? Isso Não aí foi é o que a gente combinado. chama de publi improvisado. Improvisado, exatamente. E então, assim, e eu até, por dizer, é um filme que nesse momento que a gente acabou de sair de Ainda Estou Aqui, que eu achei que, ia estar Você acha mais que lugares. conecta com a discussão de adolescência um pouco? Conecta completamente, Nossa. são os incels originais. Before it was cool. Exatamente. Da onde veio? São os incels. Então, assim, tá nos cinemas, quem puder ir assistir no cinema, vá. Se não, quando tiver disponível em streaming, O2 Play, né? Em todos os streamings do ramo, procure saber. Oeste Outra Vez, tá? Assista, Massa. que vai gerar muito, assim como a adolescência gerou discussão, Oeste Outra Vez também gera. Alemarão? Bom, primeiro é o seguinte. Você gostou dos filtros do estúdio Ghibli? Vai lá, ó, no Netflix, por exemplo, tem um monte de filme do estúdio Ghibli, vai lá e dá uma... Tem isso, muita gente dá nem uma olhada, sabia vai o que curtir era, pra ver que nunca de viu. verdade meu filho descobriu e amou. Mas saiu vários, naquele programa que a gente gravou sobre desaparecimento, vários foram indo embora já. Isso. Eu tenho duas indicações rapidinho aqui, tá? Uma delas é o seguinte, aí são duas séries de animação. E tem a ver com toda a nossa discussão aqui sobre essas megacorporações, porque agora os vilões da nossa vida são as megacorporações. A gente já teve os nazistas, a gente já teve, sei lá... As megas corporações nazistas, né? É, A gente já mesma teve os pessoa. nazistas, as megacorporações. É o mesmo agora a gente inimigo, tem tá? as megacorporações nazistas, que é esse aqui é o o pior. Megazord. É a mesma Não, pessoa. mas até agora. é que assim, nos filmes era assim, foram os nazistas, os russos... É o Scooby-Doo tirando a máscara, né, mano? Como é que é? Os nazistas, os russos, que os americanos vão escolhendo os inimigos, né? Agora também faz Aí parte, depois caralho. foram os muçulmanos, entendeu? Tipo assim... Verdade.
Bom, As grandes corporações. eu acho que pelo menos a gente tá começando a colocar o vilão no lugar certo. Isso. Então, assim, tem uma série chamada uma série de animação absolutamente fantástica, que tá no Max, que é de uma mega corporação, como sempre, chamada Efeitos Colaterais. Puta, pegou o meu, hein? Common Side Effects. Pegou o meu. É sensacional. Roubou o seu? Os molequinhos É descobrem maravilhoso. uma planta, não vou dar muito detalhe não, que basicamente pode curar qualquer coisa. Qualquer coisa. Você imagina quem é que não quer que essa planta saia por aí sendo usada, seja A popularizada? indústria farmacêutica. Vilão. Isso é um Big vilão. Pharma. Isso é um vilão. O outro, também andei recomendando no Blue Sky no outro dia e tal, chama Panteão. Tá no Netflix também. Eu não estou ganhando nada do Netflix. Não ganho nada. Eu pago meu Netflix todo mês, direitinho. Panteão Sei. é o seguinte. É porque assim, a gente tá falando de inteligência artificial, mas assim, ficção científica precisa falar de outra coisa. Então assim, Panteão fala sobre um mundo em que uma mega corporação está digitalizando pessoas e transformando elas em deusas que vivem no mundo digital. Então elas não são inteligências artificiais, elas são pessoas que são dissecadas, transformadas em seres digitais. Vocês podem trabalhar por mim? Não. Uma transcendência? É como se uma... É a sua consciência na nuvem? Era das máquinas espirituais, do Ray Kurzweil, é um monte de coisa que a gente já viu em ficção científica por aí também, mas que chegou aqui num pacote pop, é uma animação fantástica, muito legal, muito interessante, tem 2 temporadas, as temporadas já estão no Netflix, eu acho que, vai Panteão de... e qual é? Panteão e Efeitos Colaterais. Efeitos Colaterais. Tem uma coisa que eu amei no Efeitos Colaterais, que é muito... É engraçado, né? Ela parece um storyboard animado. Putz, Porque o jeito que eles fizeram a animação, cara... Eu não pesquisei, mas eu acho que os caras tinham um animatic e falaram, a gente queria fazer um filme. É um animatic um pouco mais Mas faltou arrumadinho. dinheiro, a gente fez... Ana, você vai ver os O cortes... que é animatic? O animatic é aquele storyboard É uma um pouquinho pré-visualização. animado. Isso. É um storyboard um Tá. pouquinho melhor, mas ainda não tá com cor. Mas Entendi. assim, já simula um pouco de movimento. Tá. Só que essa série é muito legal, porque assim, parece que eles fizeram uma rotoscopia de filme. Só que um filme muito bem editado. Ele tem todos os clichês de uma câmera, até uns filtrinhos. Quando é uma câmera velha, tem uns grãos na imagem. Mas assim, é muito simples e muito bem feito. Assim, Eu acho que eles fizeram o vídeo normal, aí passaram no chat GPT, e cuspiu do outro lado. Esse tá na Max, né? Efeitos Colaterais. Meu, é demais, gente. Ó, Demais. as 2 dicas são fantásticas, bem. vão que vão. Eu tenho uma dica. Bom, 2 dicas. A primeira é uma ferramenta que chama ChatGPT. Que lança É uma isso. atualização. Lança uma atualização que dá pra fazer imagens incríveis. Isso. Que escreve texto agora, Escreve né? Que não texto em sabia cima da que escreve imagem. texto na Sinistro. Na verdade, a minha sugestão é de um documentário que, assim, perto das obras audiovisuais que vocês recomendaram, é um ultraprocessado, tá? Que fique claro. Gostamos também. O Estripador de Yorkshire. É um documentário de true crime. Eu sou grande fã de documentário de true crime. Você vê que o Alexandre não nem disfarçou o desprezo dele. É engraçado o jeito que você falou. Esse é o estripador de... É que foi engraçado. O Estripador de Yorkshire. Estripador de Yorkshire. Eu acho que é esse, né? Ó, o estripador de Yorkshire. É muito massa, vou contar pra vocês, tá? Pra quem não sabe o que é estripador. É assim, ó. Nos anos 70 tinha um assassino lá em Yorkshire, nessa região aí na Inglaterra, que ele meio que imitava o estripador original, que era esse assassino que tinha em Londres, né, no começo do século XX. O Estado, a polícia, passou, 6 anos perseguindo esse cara. Ele ficou 6 anos matando. Foi, um caos, assim, uma puta escândalo público. A polícia gastou milhões de libras pra tentar achar o cara. E não achava o cara. E aí, sei lá, cada 3 meses o cara matava uma mulher. E aí a polícia começou a dar recomendação de que não era pra mulher sair na rua. E aí as feministas fizeram um monte de protesto falando, fala pros homens não sair na rua então. É o homem que não tem que sair na rua. Porque se não tiver homem na rua, ele não vai matar. Porque ele é um homem. E aí, no fim das contas, esse documentário, assim, você não saca no começo que ele vai pra esse lugar, você nem imagina. Mas o que acontece é o seguinte, a polícia ficou 6 anos procurando
Basicamente, porque as primeiras vítimas eram mulheres, saíam à noite, bebiam. E a polícia falou assim, prostituta. Esse cara é um assassino de prostitutas. Se você é uma prostituta, não sai de casa. E aí não saia do lugar da investigação. Porque não era um assassino de prostituta, era um assassino de mulheres. Que só acharam o cara, não vou falar. Isso, tem. Guarda o... Pô, eu adoro séries de true crime. Eu acho que true crime é muito mais leve que a realidade. É muito bom. Eu viajei no fim de semana pra um resort. Foi ótimo. E aí, à noite, que eu durmo cedo, assisti essa série com a minha amiga. A gente ficou assistindo. Tava calmo demais, né? Tava muito calmo o resort. Mas é um documentário massa com uma história de true crime interessante. Não, virou White Lotus, né? Imagina. É, super, isso. E, tipo, com uma prova de que... Tem um momento muito interessante que, tipo, depois de 3 anos, eles não encontram o cara. E aí o chefe de polícia tem a grande ideia de ir para as câmeras e falar: se entregue. Essa é a ideia dele. De dizer, se entregue, você deveria se entregar. O que você tá fazendo com as pessoas é horrível. Se entregue. Legal, ele chamou a consciência do... Eles Um chamado à essa consciência, brisa. um apelo. Maravilhoso. E era um Estripador. momento da Se história que a gente não tinha tanta informação e tanto conhecimento sobre como psicopatas operam e a cabeça deles funciona. Então as pessoas, tipo, tinha uns psiquiatras que eram contratados, eles falam várias bostas. Não nada a ver, entendeu? É tipo um momento que a gente não tinha tanta literatura de... Não tinha true crime, né, gente? Série de true crime. Acho que é essa a minha recomendação, assim, é uma... O Estripador. O Estripador de Yorkshire. Eu tinha ficado curioso pra ver agora. Muito bem. Vou assistir. Olga Mendonça, finaliza aí, por favor. Vou primeiro já começar com um jabazinho. Fiz a capa de um livro maravilhoso. Pena que eu não estou com ele aqui. Da Midian Noeli, que é o Comunicação Antirracista. Tá saindo pela editora Planeta. Agora que ferrou. Essa pauta já não é mais sexy como foi há algum tempo atrás. Eu acho que é muito importante que a gente leia mais. E é muito interessante, assim, porque... Procure entrevista da Midian Noeli, cara. É muito legal, ela se comunica muito bem falando. Ela vendendo o livro, ela fez o lançamento. Cara, ela vendendo o livro é maravilhoso, porque ela discute comunicação antirracista, mas ela consegue botar em coisas que a gente vê no dia a dia. Tipo, ela analisa o BBB da Lumena, por exemplo. Caralho, que massa. É muito foda, é muito foda. Não é, tipo, super cabeçudo. Não, ela pega coisas da vida. Esse copo d'água, você tá vendo esse copo d'água? É isso, sabe? Então, assim, e vai discutindo também dentro do jornalismo, que é um jornalista discutindo a comunicação. Cara, é muito foda, é muito legal. Livrinho pequeno, pra quem tá com aquele problema, não consigo ler coisas profundas, blá blá blá. Perfeito, maravilhoso. Comunicação antirracista, Midian Noeli, editora Planeta. E aí elogiar a capa, porque eu fiz. Não foi usado. É orgânico, né? É isso aí, trabalho humano. 100% orgânico. Design Trabalho orgânico. humano. É isso aí, design, né? Design que chama. Foi feito sem aditivos! Tem Caralho, uma... que bad, exatamente, porque porra, caiu- velho, tá... Nossa, Matou o clima. Falando sobre arte. puta que pariu, velho. Cara, pra quem tá em São Paulo, tem uma exposição muito interessante. Vai com tempo, porque tem muito vídeo. Tem uns vídeos muito legais pra ver, que é Era Uma Vez, Visões do Céu e da Terra. Tá lá na Pinacoteca Contemporânea. Então aproveita, pega um dinheirinho. Aquela região tá muito legal de andar, né? Bom Retiro tá foda. Bom Retiro tem muita coisa legal. E... come uma beberinha, come um docinho lá no restaurante em cima e no Fitó e desce pra essa exposição. O que eu achei legal? Cara, quando eu li o que era o texto que me deu a exposição, eu falei, gente, mas vocês estão falando de muita coisa aqui. Eu achei meio difícil, assim, juntar tudo, né? Porque... eu vou até tentar ler, ó. Era uma vez, as pessoas fazem... Não, calma aí, deixa eu achar o texto que eu li primeiro, que eu falei assim, é impossível a pessoa botar tudo isso no mesmo lugar. Tipo samba enredo. Meio samba enredo, assim, porque são 33 artistas de origens de gerações muito diferentes e todos os trabalhos têm essa relação do céu e da terra, então de repente tem coisa que é super ficção científica. Então, por exemplo, tem uma das obras que eu amei, o plot é foda. Ele vai mostrando uma civilização que foram os negros que cruzaram o Atlântico, mas eles se adaptaram à água salgada e virou uma civilização.
Então, assim, esse é o plot, já achei foda. Você já entra de cara. Tem um outro Tipo vídeo. um Atlântida, só que... Tipo Atlântico É, Negro. tá. Todos os negros da diáspora que cruzaram. Imagina que as pessoas Ah, que né? caíram, sobreviveram e se adaptaram Mas no mar. no mar. Tipo uma Atlântida, tipo, Isso que eu tô falando. A brisa é essa. A brisa é essa, uma civilização. Descobrimos Massa, essa tá. civilização de pessoas que sobreviveram Tá. e aí tem uma performance, enfim, tem uma parada Legal. disso. Ao mesmo tempo, tem, sei lá, tem uma obra que eu amei, é muito simples e muito legal de uma artista brasileira, que ela pega um vídeo mostrando a primeira cosmonauta americana e a primeira russa, 2 telas, e você vai assistindo 2 curtas, a vida delas em paralelo. Um pouquinho antes de foda. sair, vou dar um spoiler pra você. Uma delas era na Challenger. Então você vai ver na vida das duas e o que deu. E, cara, é muito foda. Então, assim, só 2 obrinhas, não quero dar mais spoiler. Cara, Tá na muito Challenger legal. deu ruim. É muito foda, assim, eu acho que... E é isso, né, que aí a gente volta pra toda a nossa discussão aqui, assim. Essa subjetividade da arte, essas coisas ainda tá longe. isso tá longe, Então é. a gente tem que aproveitar agora, enquanto a gente Aproveita, ainda tem isso. Enquanto... capacidade de entender o que é bom e o que é ruim. O problema é que aí quem vai aprovar as verbas da arte vão ser... logo vai ser o ChatGPT. Vai. E aí ele não vai dar dinheiro pra gente fazer essas coisas. Mas é isso, a arte sempre conseguiu, né? Principalmente essa parte da arte contemporânea e tal, ela tem outras questões, né? Tanto que inteligência artificial nunca foi uma questão para arte contemporânea. Exato. Autoralidade. Exato. Eles estão em outro lugar. Agora Eles o resto. pegam, usam Só e- que a gente não conseguiu passar esse tipo de sofisticação pro resto da sociedade. Aí a Sim. gente tem que Resistir. derrubar os boletinhos lá da forma mais medíocre do mundo. Tem o Momento Faustão. Manda ver. Estava eu na área no condado da Ana, Santa Cecília, e tava tendo a feira Del Cabriton. Acho que umas 2 semanas atrás, né? Mais ou menos. E aí trombei Rafael Baldan. Estava lá num botequinho, não lembro se era o Jones ou algum daqueles ali, tudo igual. E ali tava ele, mais 2 amigas, me viu. Eu estava cansado, arrasado, procurando algum lugar para comer, tentando voltar para casa, porque ia comer em casa. E aí ele, dignamente, Oga, Momento Faustão! E por pouco eu não sentei na mesa com ele. Ana Frei. Eu tô olhando o Momento Faustão aqui, gente, e esse é o primeiro broadcast que eu gravo depois do carnaval. Ou seja, aqui Nossa, deve estão ter muito, né? todos os Momentos Faustões do carnaval. Vários deles eu tava claramente Em um pouco outro, alterada em quando eu outro anotei. estado, né? Mas vamos lá. Se for Paula, pode ser... Não, tem uma pessoa aqui que eu não... Bom, Você não- eu vou falar. Tá bom. Ok. Primeiro, o Ricardo Devex. Quem é o Ricardo Devex? O Ricardo Devex é um parça com quem eu trabalhei na mesma época, contemporâneo, num dos trabalhos que eu tive vários. E o Devex é ouvinte, fã, estava no bloco, me viu, me deu um oi e falou, Momento Faustão. Eu falei, claro que sim, Ricardo Devex, falei. E agora está aqui. Tem o Urso Polar, aquele que falou com você e pediu também. Bicho, não tem o Polar, mas tem uma coisa próxima. Aí, no tipo domingo de manhã, eu saí de ressaca pra passear a cachorra antes de ir pro outro bloco. Já montada eu tava. Com aquela cara da derrota, mas de look. Cedo. Passou por mim um outro boy de look. Também, sozinho. Eu tava sozinha com a cachorra e ele tava sozinho. Daí, assim, em frente da minha casa. Aí ele virou pra mim e falou, Momento Faustão. Eu falei, mas... que isso? Tarik Maia é o nome dele. Tava também impecável no lookinho, já montado de carnaval. Perfeito. Aí eu fui no Bloco Quê. Bloco Quê é um bloco muito legal. Que é um bloco que tem um karaokê. Então a banda toca e tem o microfone aberto. Até é ótimo. O Bloco Quê tem muitos ouvintes, aparentemente. O Pedro Pires, o Guilherme Pimenta, que aqui tá anotado que ele tava vestido de pombo, mas eu não acho que era isso. Eu acho que é um erro. Porque eu não depois lembro de uma pessoa escreva vestida de no pomba. comentário, Guilherme, que ave você é. Guilherme Pimenta, que ave você era? Ou que fantasia você estava? Porque aqui tá escrito vestido de pombo, só que não era isso. Eu acho que errado. O Lucas Lourenço, o Vitor Nicida, a Clariana Cunha. Todas as pessoas estavam no bloco quê? De alguma maneira, em algum momento me abordaram pra pedir um Momento Faustão. E eu dei um treinamento de IA. É isso mesmo, um treinamento de IA. Na FEComércio semana passada.
na FEComércio de São Você é Paulo. fascista, então. Onde ela chegou e falou assim, gente, essa ferramenta vai democratizar a criatividade. Isso. E vocês têm que usar E livremente aumentar a mesmo. produtividade. Não Aproveita, se preocupe, copia tudo. Isso. Aproveita o que ela faz por você. Isso, certinho. E aí eu recebi uma... Assim, eu sei que é a regra do Momento Faustão, mas eu vou pedir licença pra quebrar. Eu vou Olha explicar lá, por quê, hein? tá? As 4 linhas da Constituição. Eita. Porque o treinamento poderia ser presencial, mas não era. Era um treinamento online. E essa pessoa, a Dinayara Vieira, no meio do treinamento, lá pra tantas horas, imagina um treinamento com um público que não é necessariamente o público que a gente imagina que ouça o Braincast. Sim. Mandou uma DM pra mim no Zoom, aquela que vem mensagem direta. Escreveu, Momento Faustão. Ah, não. aí Caraca! Vale, não vale? Vale. Foi muito massa. Abrimos essa jurisprudência Isso, agora. exatamente. Então a Dinayara Se Vieira... for no Teams, então vale muito, porque o Teams não Não foi funciona. no Zoom, foi no Zoom. Não, a pessoa conseguiu passar Não, no todos os Teams, bloqueios então, do já Teams. pra mim tem que valer 15. E são esses meus momentos Faustões e eu quero muito saber do que o Guilherme tava vestido. Agora, se você puder Responda aí, contar pra Guilherme, gente, nos Guilherme. comentários. Por favor. Tá? Muito bem. Gente, fica por aqui esse Braincast. Um grande papo, conversa com vocês. Vocês são cabeçudos demais. Estamos tentando, né? Até semana que vem. Beijo. Beijos. Beijo. Tchau.